Pronto. Agora, Voltando aqui, estava agora a partilhar em offline a experiência da mãe de pano e da mãe de ferro. Desculpem quem já assistiu, vou repetir só para quem depois ouvir a gravação. Então, foi feita uma experiência com macacos rezos que biologicamente são os que têm o cérebro mais parecido com a criança humana, com o bebé humano. Está bem? Então, a diferença é que o bebé humano depois cresce um córtex pré-frontal e o macacos rezos não é? Porque é um animal e eles têm córtex, mas muito pequenino. Então, a experiência consistia em tirar, portanto, isto foi feito nos anos 70, hoje em dia não seria permitido, mas pegaram literalmente nesses macaquinhos, tiraram-nos das suas mães biológicas e apresentaram-lhes duas mães. A mãe de ferro, e tinha um biberon, era uma estrutura metálica com um biberon, e uma mãe de pano, que era uma estrutura metálica coberta de pano sem biberon, sem comida. Resumindo e baralhando, tínhamos então uma mãe de ferro que nutria a necessidade fisiológica da alimentação, e tínhamos uma mãe de pano que não nutria, não tinha comidinha, mas tinha paninho, quentinho, ok? Então, eu tinha perguntado aqui em offline às mães que estão a assistir quais é que eles acham, quais é que elas achavam que os macaquinhos escolhiam, e a Sandra disse mãe de pano, a Mónica partilhou mãe de ferro, tanto uma como a outra nutriam, de facto, necessidades básicas, que é o que vou reforçar hoje. No entanto, de facto, os macacos procuraram a mãe de pano. Então eles esfregavam ali, era lá que eles dormiam, eram lá que eles se acolhiam, eram lá que eles brincavam mais, e depois iam comer o suficiente no biberon. Comiam um bocadinho e voltavam para a mãe de pano, tá? Então, e eu que gostava ainda de partilhar a segunda parte da experiência que tem a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, em que depois, num outro contexto, colocaram um ambiente completamente novo para aqueles macaquinhos e, mais uma vez, estaríamos lá. Num momento, tínhamos a mãe de ferro, com o biberon, e, noutro momento, mesmo ambiente desconhecido, uma mãe de pano sem comida, tá? E aqui, já que estamos todas ao vivo e a acompanhar, onde é que vocês acham que estes macaquinhos sentiram mais confiança e tranquilidade para explorar o ambiente novo? na A de mãe de pano. pano. Está bem? Primeira coisa que eles faziam quando viam um ambiente novo, esfregavam-se na mãe, eram acolhidos, sentiam, e depois de estarem acolhidos, aí sim, eles iam explorar o ambiente, iam aprender coisas novas, iam fazer, iam explorar, iam investigar, está bem? Então, mães, o meu objetivo com esta experiência, que é super, hoje em dia não se faz e até foi, depois a ciência tentou apagar, mas não conseguiu, e eu estou aqui a partilhá-la com vocês, é o desafio, que eu sei que é desafiante. Dentro do primeiro momento que as coisas cheguem, lembrem-se, por favor, como é que eu posso ser primeiro esta mãe de pano, acalmarem-se vocês, acolherem, lembram-se dos três R's, para a seguir orientar. Porque os vossos filhos, na adolescência, eles têm um imperativo biológico de ir namorar, de ir andar de bicicleta, de querer explorar, de conhecer novos ambientes e vão ter um peers group que vão convidar a isto. A diferença aqui é que em algum momento vocês, como mães neuroconscientes, já vão perceber, ok, espera, eu sou uma mãe neuroconsciente, democrática, e eu posso orientar os meus filhos, e vão haver mães que de facto, infelizmente, porque não cheguei lá ainda, ou outras orientadoras, porque está a haver muitas, graças a Deus, não chegaram lá. E alguns desses peers dos vossos filhos vão estar a mentir, vão estar a ocultar, não vão partilhar tudo. E os vossos filhos vão querer ir com eles, com elas. Agora, quando eles se sentem acolhidos primeiro e ganham espaço para partilhar, para comunicar convosco, a partir daí, por muito doloroso que seja, vocês conseguem ser aquele Waze que eu tenho vindo a convidar aqui. E eu gostava de lhes trazer uma estratégia que não está escrita aqui, mas que eu queria mesmo trazer para vocês. A Mónica está aqui um bocadinho off, mas mesmo, tá? Em todos papéis que nós enfrentamos, que nós desempenhamos na vida. Então, eu estou aqui com três mulheres e temos mais duas mães no grupo,
E vocês são mães, são filhas, são mulheres de alguém, são profissionais, são tias, são membros contribuintes para a sociedade. Então, têm noção, se vocês fizessem uma listinha de quantos papéis é que nós mulheres desempenhamos na sociedade, iam perceber, meu Deus, eu faço isto tudo. Sim, fazemos. E há dois que eu gostava de vos trazer consciência que podem desempenhar diariamente com os vossos filhos. Dois. O de mãe, primeiro, e de amiga. Primeiro somos sempre mães. Primeiro temos sempre o dever e a obrigação de colocar limites saudáveis, respeitosos, ponto, tá? De preferência em modo delegar, em modo liderança, em modo copiloto, em modo autoridade, não autoritarismo, são diferentes. E um segundo pode ser de amiga. Então, por exemplo, olha, como tua mãe, eu estou triste por saber que isto aconteceu na tua escola. A sério, é muito importante para mim saber que tu estás lá, que cumpres, que és respeitador com os teus professores. Como tua amiga, se calhar eu também poderia, não é? Querer estar com as minhas amigas, querer fazer isto, querer fazer aquilo. Filha, eu quero que tu entendas que isto é normal. É tendência, é uma tendência que podes ter. Agora, podes, por favor, numa próxima vez, bibibi, fazerem o pedido, tá? Então, o que é que aconteceu aqui? Fizeram o vosso papel de mãe, como amiga, conseguiram sentir a empatia, acolher, e depois vamos orientar, ok, como é que podes fazer, o que é que teria de acontecer para que tu não tenhas de fazer isto na escola, para que tu não tenhas de deixar de fazer isto. E nós os dois ficamos satisfeitos. E é hoje o que vamos falar sobre comunicação não violência, não violenta e inteligência emocional, tá? Então, assim, de início, já fugi aqui ao meu script, mas eu senti que devia trazer estas informações para vocês. Como é que soa quando eu falo nestes dois papéis que eu sei que vocês vão tentando fazer à vossa medida, mas e agora exteriorizar mesmo, tá? Se vocês tiverem esta capacidade de, em momentos específicos, desafiantes, pá, quando eu era adolescente, pá, eu alguma vez fiz isso. Será que eu faria se eu quisesse estar com o meu amigo, com a minha amiga e a minha mãe já sei que não vai deixar? Será que eu ia dizer que não fui? Será que eu iria ocultar? Será que quando eu tinha aquela idade eu teria feito isto? Como é que eu teria feito? Lembrem-se da vossa adolescente. Ai não, eu não faria. Ok, perfeito, o vosso filho tem tendência a fazer. Ok, vamos olhar para ele. Mas fariam? Olhem, eu vou partilhar aqui, tá? E eu partilhei esta história com o meu filho. Uma vez eu queria muito ir com o grupo das minhas amigas que iam sair à noite e a minha mãe não me deixou. Então, nessa noite, eu fui dormir mais cedo, fiz tudo, não houve discussão para lavar os dentes, eu fui dormir, tá? Só que, porque morava num resto de chão e tinha uma janela do quarto, eu saltei a janela para ir ter com as minhas amigas. E apanhamos um susto muito grande, porque na hora de virmos para casa, apareceu um carro que nos seguiu, literalmente, e nós tivemos que fugir para o meio do mato. E foi o maior medo da minha vida. E o meu pensamento foi: e agora, se me acontece alguma coisa e a minha mãe não sabe que eu estou aqui? Está bem? Então, eu partilhei a semana passada também a história de um jovem que dizia que o pior medo dele era que a mãe descobrisse coisas. Ouçam, isso não é o pior medo, não deveria de ser o pior medo deles. O pior medo deles devia de ser que vão por caminhos que depois não controlam e que vocês não sabem, não estão lá para os ajudar. Então, sem moralizar aqui, sem julgamento a sério, porque todos nós cometemos erros. Eu própria, tá, um dia descobri que o meu filho estava a fazer assim umas coisas não tão boas e também e já estava eu a praticar a parentalidade consciente também, tá bem? Então, nesse momento eu tive que pôr stop, talvez ainda falta alguma coisa aqui. Como é que eu posso falar com este adolescente para que ele venha ter comigo primeiro, antes de ir ter com um amigo? Que podem ensinar, orientar de qualquer maneira. Então fica só esta minha partilha. Aconteceu-me isto, está bem? E a vocês o meu convite.
lembrem-se da vossa adolescente, lembrem-se dos vossos desejos, aquilo que vocês queriam fazer lá atrás. E que talvez por algum momento não sentissem que não podiam partilhar isto com as vossas mães, com os vossos pais. Ai meu Deus, se eles descobrissem! Ok? E os vossos filhos estão a passar por isso agora. Então, o meu convite de futuro, tendo em conta os desafios que vão ser muitos, adolescência, como é que eu posso ser primeiro esta mãe de pano? Primeiro respiram, acolhem-se a vocês, e às vezes vão precisar de um tempinho, beber muita água, respirar muito. Olha, eu hoje nem consigo falar contigo, eu entendo que tenha isto, aquilo, agora nem consigo, estou mesmo muito como mãe, estou triste, estou confusa, tenho medo, não sei o que te dizer. Podemos voltar, eu gostava de voltar a este tema contigo amanhã, daqui a umas horas, pode ser, sério, eu queria mesmo perceber o que é que te aconteceu, o que é que fez com que tu isto, o que é que tu aquilo para que depois eu te consiga orientar, que é o meu papel de mãe. Agora não consigo, então vocês ganharam aqui um tempinho, reagruparam e depois vão lá ter esta conversa em modo de comunicação não violenta, que é o que eu vou ensinar hoje. Fez sentido para vocês isto que eu tive para aqui a partilhar? Reviram-se, ajudem-me só, se puderem assinar só assim com a Uhum. cabeça ou com a mão, sim, tá, obrigada. E obrigada por ouvirem aqui a minha partilha também, porque entretanto, a minha mãe já soube que eu saltei aquela janela, mas na altura foi complicado para mim e eu sei que não tive tão bem e gostava de ter tido aquele colinho da minha mãe, porque naquela hora eu só pensei na minha mãe, meu Deus, a sério, eu tive mesmo muito medo. Então, olha, vou aqui partilhar o meu ecrã e vamos arrancar com o nosso encontro número 3. Mais uma vez, mães, eu tenho aqui, eu por mim, eu ficava aqui horas perdidas a falar convosco. E tenho aqui alguns slides que eu não vou aprofundar, no entanto, gostava de vos convidar que depois, em offline, vocês consigam batam aqui um olhinho, tá bom? Por favor. Então vamos lá. Hoje vamos falar de comunicação não inteligência emocional e comunicação não violenta. Na última, vou relembrar só que nós tivemos dois primeiros encontros em que estávamos aqui em tomada de consciência. Vamos entrar aqui em dois encontros que é para autoconhecimento das mães e também conhecerem um pouco mais da espécie humana, seja, não é? E verem o lado dos vossos filhos. E ao longo deste tempo todo eu tenho partilhado conhecimento que acredito que vos possa ajudar e que tenho convidado também a que alinhem sempre com os vossos valores, com os vossos princípios e com a dinâmica das vossas famílias, está bem? Então, é este sempre o meu convite. Lembrar que estamos aqui, não é? Saímos daqui. Neste momento vocês andam aqui a balançar entre este e aquele, e é normal, perfeitamente, acolham-se. Os vossos filhos também vão andar aqui. O que é que está a acontecer com a minha mãe? E vão também eles andar aqui, mesmo quando vocês orientaram da forma certa, eles também vão andar aqui e o nosso objetivo final é que eles venham para aqui ter esta capacidade de estarem inconscientemente competentes e as mães também. Lembrando que é um processo que se vai repetir várias vezes, por estratégia, por fases da vida, porque eles vão ser filhos diferentes daqui a um ano, vão ter outros desafios, como as saídas à noite, mudanças de escola, vai para a universidade, não vai. Portanto, vamos andar sempre aqui um bocadinho neste limbo, está bem? Então, next. Os pilares, quatro pilares, falamos na última sessão: imaturidade cerebral, segurança, necessidades físicas, necessidades emocionais, e o meu objetivo era tentar dar-vos ferramentas para cada um dos pilares. E na última sessão ficamos aqui nas necessidades emocionais e eu partilhei já três estratégias, que foi a reunião de família, que relembro, pode ser informal, vocês não têm mesmo que reunir todos àquela hora. No mundo ideal, conseguiam fazer isto. Não conseguindo, podem também fazer aquela reunião informal com um a um. Por exemplo, a Mónica tem dois filhos, a Sandra tem duas filhas, a Sónia tem duas também. Então, naqueles momentos em que estão calmos, está tudo bem entre vocês, vocês podem aproveitar e definir ali um acordo, definir ali, está bem. O ser a reunião de família é porque todos são ouvidos, todos são escutados e vocês conseguem definir estratégias em conjunto. Principalmente quando for o encontro dos telemóveis, aí
se calhar o meu convite é que seja mesmo em conjunto. Não conseguindo, façam o melhor que podem com a vossa dinâmica familiar, mas façam limites, acordos. Também dei a estrutura e mandei-vos 2 áudios esta semana com limites saudáveis e com as 5 linguagens do amor. Dei-vos este para nutrir aqui a necessidade emocional de acolhimento e pertença, está bem? Então, não conseguiram ouvir tranquilas, sem censura. Ponham, olha, vou lavar a louça, deixa lá ouvir o que é que a maluca da Fátima partilhou aqui neste áudio. Ai, vou aspirar o chão, não dá porque faz barulho. Enfim, vocês sabem, estou a pintar-me, deixa lá ouvir o que é que a Fátima comentou hoje enquanto eu me arranjo. Acelerem, dá para acelerar, está bem? E conseguem ouvir e aquilo fica logo pequenino, fica para aí com 3 e tal, 5 e tal minutos, porque eu tentei fazer curtinhos, tá? Então, seguindo, lembrar só mais uma vez que o comportamento é todo o comportamento tem uma intenção positiva de satisfazer uma necessidade que não está a ser atendida. Está bem? Então, o meu convite aqui com este slide é convidar-vos a que sejam curiosas, desenvolvam mesmo, tá? Eu não quero dizer fofoqueiras, curiosidade. Tipo, o que é que será que está a levar o meu filho a ter este comportamento? O que é que faz com que ele não me responda? O que é que faz com que ele não me partilhe isto comigo? Que necessidade é que ele pode ter que não está a ser atendida e que ele, de forma inconsciente, está a nutrir com um comportamento que nós já percebemos que pode ser perigoso, que não é o ideal, que vai exigir de nós, vai deixar-nos em alta, nervosas, frustradas, com medo, desrespeitadas, tá? Então, se conseguirem, que às vezes não é fácil, mas se há um tempo entre receberem a informação e terem de tomar uma ação, a sério, questionem-se, o que é que pode estar atrás deste comportamento do meu filho? Que necessidade pode ser esta que ele não sente que está a ser nutrida e que faz com que ele tenha este comportamento? Quando não há tempo, mas aqui o truque mesmo, eu vou dar uma técnica hoje, que é a técnica STOP, que é aquela que o meu convite é que vocês usem em SOS quase sempre, porque sabemos que o dia a dia acontece e que às vezes é desafiante. Então, eu criei, adaptei esta pirâmide que falei convosco no último encontro, trazendo este insight, porque nós falamos aqui dos comportamentos, dos perfis comportamentais, e eu queria ajudá-las a integrar isto nesta pirâmide. Então, não sei se lembram que nós, quando falamos dos perfis comportamentais, percebemos que o jovem laranja, mais laranja, vai precisar de experiências e liberdades. O azul vai precisar de ter mais certeza e segurança. O verde vai precisar de ter mais conexão e amor. E o vermelho vai precisar de se sentir reconhecido e significar, e que é significante para aquela casa. O que é que eu quero que vocês entendam? São só 4. Existem muitas mais, e eu depois vou partilhar convosco uma listinha para vocês perceberem, ok, tá, muitas vezes os nossos comportamentos de mãe vêm de necessidades nossas, não atendidas, claramente, e igualmente o dos vossos filhos. Alguma necessidade dos nossos filhos pode não estar a ser vista. Então, eu até pus aqui uma notinha que eu quero ler, porque eu às vezes tenho ideias e depois esqueço-me de dizer. Então, vamos lá. Se o vosso filho for aquele balão de hélio, quando nós olhamos para esta pirâmide, e aqui quando eu digo os filhos, eu quero convidar-vos a vocês também. Claro que nesta fase da vossa vida, da nossa vida, à partida, já somos nós a nossa guita e também queremos voar como um balão de hélio. Só que à data de hoje nós já conseguimos voar e voltar à terra, à nossa casa, aos nossos parentes, à nossa segurança. Mas como os vossos pequenotes, pequenos grandes, ainda não têm esse córtex pré-frontal desenvolvidos, nós pais seremos a tal guita, o dedo e a guita que faz com que eles possam voar e voltem. Então vou ler, até vou ler, que é para não, porque eu achei que, esta vou ler, tá? Então, sendo balão de hélio, eles vão querer voar, experiências e liberdade sabendo que têm a certeza e segurança do amor e apoio dos pais, dedinho que segura a guita. Querem sentir-se importantes e vistos aos vossos olhos e do mundo. Reconhecimento e significância. Saberem que são importantes. Eles são importantes na vossa família, que são importantes na vida.
e que têm competências para irem explorar o mundo, ser aquele balão de hélio, tá? E normalmente vão querer ser uns balões vermelhões, toda a gente vê, olha um balão a voar. Isto está em nós, nós temos estas necessidades. Podem estar em maior ou menor número, ou maior importância, mas todos temos, está bem? E depois de serem vistos e acolhidos, eles necessitam de se sentirem pertencentes, mesmo que as suas escolhas sejam diferentes das vossas. Está bem? Então eles vão precisar de saber que, ok, eu fui explorar o mundo sendo laranja, eu fui ser desafiante sendo vermelho, eu sou sensível sendo verde, eu preciso de ter uma estrutura, certeza e segurança sendo azul, e a minha mãe e o meu pai amam-me incondicionalmente, sendo eles vermelhos, mais, mais autoritários, mais diretos, mais diretivos, sendo laranjas que exploram o mundo também, às vezes podem ter menos estruturas, sendo azul, necessitam, isto tem que ser assim, 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 que são necessidades nossas também, está bem? Ou tendo pais, acho, verdes, que vão ter dificuldade às vezes em colocar limites, está bem? Mas aqui, só quando estas necessidades aqui de baixo estão nutridas, é que eles podem voar para o mundo, crescer nas carreiras, na escola, ir para as suas profissões e contribuírem para um mundo melhor. Tá? Então, que o meu trabalho contribua, que o meu trabalho, que a minha presença no mundo contribua para o bem-estar de alguém, de alguma forma. E esse alguém pode ser só os nossos filhos, pode ser só o nosso grupo de amigos. Tá? Então, todos nós temos estas necessidades. E eu gostava mesmo, quando mães que estão aqui, eu não sei se posso partilhar os vossos desafios, mas o meu convite, tendo em conta Mónica, Sandra, e Carmo, que esta semana em particular partilharam comigo desafios. Quando vocês olham para esta pirâmide, assim com atenção, vou dar-vos um tempinho. Que necessidades é que vocês acham que os vossos filhos tiveram esta semana que provocou que foi desafiante para vocês de lidar? Está bem? Então, à medida que forem encontrando, não têm que partilhar se não quiserem, mas à medida que perceberem, foi esta, aquela, podem levantar a mão ou, se quiserem partilhar, gostava de ouvir. Qual é o ganho de consciência quando vocês olham para esta pirâmide? Que necessidades é que eles tiveram esta semana que fez com que tivessem alguns comportamentos menos aceitáveis para nós mães, mas que para eles fez todo o sentido. Alguma vez, então, eu queria era fazer aquilo. Tá? Então, bora lá. Pensem um bocadinho e, à medida que forem Eu, tendo respostas, só levantem a mão. eu posso já dizer, Fátima, que foi o que falámos agora, falei consigo na quinta-feira. O Henrique, penso que foi a experiência Liberdade, Uhum, que foi, pediu-me para, foi aquela experiência de ir andar de bicicleta, foi a primeira vez que ele fez isto, em que queria ir para a escola de uhum, bicicleta com os amigos, já me tinha pedido isto várias vezes, eu nunca tinha permitido, porque tinha receio, tenho que ir pela estrada. Não tenho muita uhum, experiência em andar de bicicleta, é mesmo assim que não andam. E estava com esses medos todos, eu não estou perto, estou longe, no trabalho, e pronto, se acontecer alguma coisa, não estou perto. Mas lá deixei, pronto, não posso impedir a vida toda, não é? Lá está, tenho que os uhum, deixar voar também, tenho que deixar, tenho que permitir, não posso estar sempre aqui nos panos, né? No cobertor. Ah, e pronto, e deixei. Contudo, pedi ao Henrique para quando chegasse, pelo menos para me mandar uma mensagem a dizer que chegou bem. Eu sabia que ele tinha uhum. chegado à escola em segurança. O Henrique não fez isso. Pronto. E a minha reação imediata antes de falar com a Fátima, foi: Henrique, para a próxima não vais mais. Pronto. Estava zangada, depois tive que falar, ou seja, não respirei, não fui ver o que é que podia estar por trás disso, pronto, não fiz o trabalho de casa. Tive logo uma reação, às vezes não é fácil ainda, tive logo uma reação imediata. Depois pensei, não, calma, Mónica, isto seria como tu reagirias antes do curso e que não está muitas vezes a ter o bom resultado que tu querias na relação com o teu filho. Portanto, e foi quando eu mandei a mensagem à Fátima, eu vou falar com a Fátima para perceber.
ou seja, para não ser muito permissiva, né? Lá está, para saber, ou para conseguir definir o limite, que eu tenho alguma dificuldade em definir limites, é aqui a minha dificuldade. Uhum, Para falar com a Fátima para perceber como é que eu vou falar disto com o Henrique, que ainda não falei, porque ontem tive um jantar de trabalho e uhum, eles foram jantar com o pai e ainda não tive a oportunidade de falar, ok. mas disse ao Henrique, amanhã falamos sobre o que aconteceu hoje. Hoje a mãe não consegue, tu também tens que ir ao treino e às coisas, mas amanhã sentamos e vamos falar do que aconteceu hoje. Uhum, A reação do Henrique foi o que é que há para falar, o que é que não há nada para falar. aham, claro. Ah, ah. Já um bocadinho em pânico. Mas eu estava calma a falar com ele e dizer-lhe amanhã Boa, falamos. ok, ok, E hoje ainda, mas tá. será depois à tarde, não é? Pronto. Então, depois, já agora gostava de saber o desfecho. Se puder Ok, partilhar comigo, eu gostava mesmo, fiquei sim, curiosa. ok. Mas já perceberam aqui, Sandra e Carmo, eu não vou ter tempo para vos deixar falar também, mas o meu convite é mesmo esse: é quando vocês olham. E Mónica, consegue perceber qual foi a sua necessidade quando ficou logo com muito, não é, zangada e já ia fazer o que iria fazer, o que normalmente faria? Qual foi a sua? Ou as suas? Porque às vezes são mais que uma, tá? Eu acho que foi certeza e segurança, talvez, não? Não Certeza é? e Certeza e segurança. segurança, certo? Que ele Certo. chegou bem, que está Sim, tudo certo, está tudo sim. bem, eu não estou lá, eu não consigo controlar. Entende? E mães, eu até coloquei, porque existe mesmo, o nome é paradoxo, está bem? Assim como todos nós, atenção, estou a falar aqui dos pequenos, vejam também no vosso caso. Assim como nós vamos precisar aqui de experiências e liberdade, e por isso queremos viajar, queremos estar com as amigas, queremos ver aquela novela, queremos, sei lá, ah, ah, não sei quem gosta aqui, eu particularmente não gosto, mas eu sei de pessoas que adoram ver o Big Brother, mas tipo, não entra na minha cabeça. Mas eles gostam de saber o que é que aconteceu hoje, que dinâmicas é que foi. É uma forma deles experienciarem experiências e liberdade dentro dos limites, né? Nem sempre nós conseguimos viajar e fazer coisas novas. No entanto, vamos ter necessidade de certeza e segurança, está bem? Isto é uma necessidade básica nossa. Então, nós vamos ter esta certeza. E às vezes queremos conexão e amor e pertencer ao nosso bando, sentir que mesmo que eu tome aquela decisão, eu fui acolhida pela minha família, pelos meus amigos. Por outro lado, vamos querer sobressair lá fora no mundo também e ter este reconhecimento e significância nos nossos trabalhos, nas nossas casas, com os nossos maridos, os nossos filhos reconhecerem o nosso esforço, sentir que mesmo tendo esse esforço todo, eles amam-me, eles querem o meu bem-estar. E isto vai, a nossa vida vai dançar à volta destas e outras que eu não consigo aprofundar aqui, mas vou mandar-vos uma lista só para vocês verem de onde é que isto tudo vem. E nós vamos dançar nestes paradoxos, está bem? E às vezes uma vai conflituar com a outra. Olha aqui o caso da Mónica. Então é assim, eu quero que ele voe, ser aquele balãozinho de hélio, no entanto, eu tenho necessidade de certeza e segurança e apetece-me pegar neste balão e ficas aqui e não voas mais, certo? No entanto, é um conflito, porque então, espera aí, ele é adolescente, ele vai ter que ir para o mundo, eu vou ter que permitir, mas e a minha certeza, olha, tilt, Exato. certo? Tá? Ou vamos, nem sei o que vou falar, falo amanhã e não falamos. Só que o que é que eu quero aqui que vocês vejam? A Mónica, quando logo falar com o seu pequeno, logo que der, o meu convite é que ensine estratégias de segurança. Filho, como é que nós podemos fazer? Porque eu fico com medo, eu tenho medo, eu tive isto, aconteceu aqui comigo, está bem? O meu filho, eu tenho a escola onde eu estou, a escola do meu filho fica a 2 a 3 quilómetros daqui e dava perfeitamente para ele ir de bicicleta e ele fez-me o mesmo desafio, por isso é que encontrei-me logo assim, ai, olha tá? E aquilo para mim era uma coisa, tá? Então combinamos juntos, estás a ver aqui, tem um ângulo morto, por favor, aqui abranda. Olha, fizemos o percurso de carro para eu me sentir segura, é um exemplo meu. Fizemos o percurso de carro para eu me sentir segura, atenção que o condutor aqui não te vê, tá? Então aqui, por favor, podes abrandar, podes acalmar, podes isto, podes aquilo, olhar para um lado para eu nutrir as minhas necessidades de certeza e segurança e ele poder ter então a sua experiência e liberdade. Então, aqui no lugar de não vais mais, ele nunca vai aprender a ter segurança, porque acreditem, mães, eventualmente ele vai pegar naquela bicicleta e a mãe nem vê,
não sabe, e ele vai pegar e não aprendeu nada, só foi proibido. Está a fazer sentido aqui a diferença? Tá. Quando nós encontramos espaço, primeiro nós, para ter estas conversas com base nestas necessidades que são nossas e deles, e vão conflituar muitas e muitas vezes. O que é que eu posso ensinar o meu filho, principalmente nesta aqui, experiência e liberdade, para que ele tenha esta possibilidade em segurança? E juntos, vamos fazer olha, vamos fazer aqui um brainstorm. O que é que tu achas que podes fazer? Eu acho que podias ir, sugestões, bibibi. Há aqui, lembrem-se daquela equipa, nós às vezes temos em reuniões de equipa e vamos debater, não, pá, eu acho que esta métrica, não, afinal aquela aí em reunião, as pessoas debatem e no mundo ideal assim seria. E isto é o meu convite a que vocês consigam fazer isto nas vossas casas. Vamos nos sentar, vamos conversar e vamos encontrar soluções que funcionem para os dois, por exemplo, está bem? E eu sei que isto é tudo muito bonito aqui, sentadinhas a falar nisto. No dia a dia é que a coisa pega, tá? Mesmo. E aqui, nesses momentos, no encontro quarto, nós vamos falar nisso, para as mães, está bem? Até lá, o meu convite é que eu vou partilhar aqui uma técnica que vai ajudar nisso, está bem? Então, resumindo, temos aqui 4 necessidades básicas que vão garantir o crescimento deste crescimento e contribuição. E aqui eu falo em 5, mas o que é que eu quero que vocês entendam? São muitas mais necessidades, mas de todas as necessidades que eu vou mandar a listinha para vocês depois batam um olhinho, estas 5 são as mais importantes neste momento para os vossos filhos. Então, conexão e amor, ser aquela mãezinha de pano para eles poderem explorar. Autonomia e competência, eles vão querer experienciar coisas, vão querer ir para o mundo e, portanto, sentir que têm esta autonomia e que nós damos as competências, temos esses brainstormings, como é que poderia acontecer, tens mesmo de faltar às aulas, tens mesmo, não sei, se tem de ser. Então, como é que nós podemos fazer para que tu consigas estar com os teus amigos e sem faltar às aulas. Vamos encontrar, tem que haver uma solução. Eu digo que por acaso tenho esta crença muito forte, tem que haver uma solução, tem que dar. Então vamos encontrar, e às vezes não é na hora, não se iludam, tá? Mas vamos encontrar como é que tu podes ter a autonomia de explorar e a competência de o fazer em segurança. Por exemplo, como é que tu vais ter autonomia de estudar, desenvolver esta capacidade de autonomia e ter a competência de estudar corretamente. Então vamos lá, olha, vamos explorar. A Fátima mandou-me aqui umas coisas que o sinestésico aprende assim, o visual aprende assim, o auditivo aprende assim. Olha, tenho aqui técnicas. Qual é que achas que para ti podes usar já, que te ajuda a ter a autonomia de estudar e a competência de o fazer de forma correta? Então, nós não queremos que eles estudem 2 horas. Eles até podem estudar 30 minutos certos, de qualidade. Porque o tempo não diz qualidade. Tá? Por exemplo, tá? Limites realistas e autocontrole. Já partilhei aqui no último encontro daquele jovem que veio agradecer-me porque percebeu que e quando eu colocava limites ao Ruben, ele também usufruía deles, ele ia comer, ele ia tomar banho e percebeu, opa, a minha mãe não faz isto, será que ela não me ama? No entanto, estes limites contribuíram, inconscientemente assim, de jogo daqui de Lisboa para a Costa da Caparica, para que aquele jovem fosse comer, fosse tomar banho, e em algum momento eu consegui, o meu filho vinha, mãe, o meu amigo agora está a ter este problema, o que é que eu te posso dizer? Olha, experimenta isto, experimenta aquilo. E o rapaz já era mais velho que o Ruben, na altura, foi trabalhar, conseguiu arranjar um trabalho, entrou na sociedade ativamente, assim, remotamente, através de mim e do Ruben, está bem? Então, o que é que aconteceu ali? Limites e autocontrole que fomos ajudando o rapaz a ter, está bem? Então, isto é importante, tem que acontecer. De preferência, vão ouvir o áudio, vão ler o texto de forma razoável. Eu dei-vos lá os 4 R's. Respeito, interesse e lazer. Eles vão querer voar. Eles vão ter interesses, vão querer jogar, vão querer namorar, vão querer estar com os amigos, vão querer. Vai chegar o momento, mães, que eles vão querer viajar sozinhos, tá? O meu filho, com 17 anos, teve um estágio na Inglaterra. Ah, eu quase infartei, mas espera aí, ele tem direito a ter que eu respeite os interesses dele e de lazer e que ele vá explorar o mundo.
Então, nessa altura, sabe o que é que fizemos? Um curso intensivo de ajudar a lavar a roupa, como é que metes na máquina, como é que não manchas, como é que passas a ferro. Ensinei-o a cozinhar, qual é o prato preferido? Eu tenho que aprender bacalhau à Gomes à Brás. Então, 3 meses ali de intensidade para eu saber que ele não iria morrer de fome, que ele iria andar limpinho e arrumadinho com a roupa, está bem? E fizemos, porque por mim, ele não saía nunca daqui, ficava enroladinho no meu paninho e daqui não sai. Mas eles vão querer sair, eles têm direito a isso, pais e mães. Então, se eles vão fazer, como é que eu posso alinhar com este rapaz ou rapariga para eu fazer isto em segurança? E, last but not least, liberdade de expressão emocional, que é espaço, porque eles vão ficar frustrados, eles vão ficar danados com vocês, eles vão oferecer resistência. Vai acontecer. Num mundo ideal, nós dizíamos e eles, não, eles são humanos, têm estas necessidades todas, tal como nós, e eles não vão obedecer cegamente. E não queremos isso também. Lembram-se que o nosso objetivo aqui não é eliminar, não é obter a obediência cega, é convidá-los a refletir e prepará-los com ferramentas para que eles tenham isto. E uma delas é a liberdade de expressão. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Este espaço para que eles manifestem a sua frustração, a sua irritabilidade, os seus nervos, juntos com os nossos. Ui, olha o fogo de artifício que vai sair nessa casa. Meu Deus! Há forma. E é isto que eu gostava de vos falar hoje, está bem? Então, aqui são duas estratégias, eu vou passar por elas muito rapidamente, mas eu quero que depois vocês venham ler, está bem? Porque é para não nos atrasarmos aqui muito. Duas boas escolhas, está bem? Aqui nós conseguimos gerir o ambiente, deixá-lo seguro, lembram ser mães de pano para eles irem explorar, dando duas boas escolhas, duas opções. E quando vocês apresentam duas boas escolhas, eles sentem o poder, nutrem este baldinho aqui de, por exemplo, de autonomia e competência, de respeito. A minha mãe está a respeitar. Vocês conseguiram implementar limites e criaram conexão e amor, porque paramos e falamos juntos e conseguimos encontrar soluções. Então, por exemplo, dentro daquilo que o jovem quer fazer, e aqui vocês vão ter precisar, olha, filho, como tua mãe, eu estou um bocado nervosa, eu estou um bocado com medo, eu não sei lá muito bem. Dás-me um tempo só para eu ver como é que nós podemos fazer isso. Então, nós não dissemos que não, mas vamos não é? Pai e mãe, mãe com amigos, se precisarem falar com a Fátima, ganham aqui um tempo de apresentar, por exemplo, duas soluções que funcionem, vocês sabem que são mais seguras e que eles podem escolher entre uma e outra. E há limites também. E não quer dizer que eles vão aceitar. Nenhuma vai acontecer. Nenhuma. Ok, então apresenta-me tu uma terceira solução para que eu me sinta segura e tu possas ter a liberdade em segurança. Estou aqui, estou disponível para te ouvir. Então, duas boas escolhas. Vocês procuram, então, dediquem-se a encher este balde de autonomia e capacidade, dando um sentimento de poder, e eu até pus entre parênteses, porque isto para crianças mais pequeninas, não é? Tem aqui nuances, mas para os vossos adolescentes, vocês já podem mesmo dar essa sensação de poder real, porque eles devem tê-las para saberem que têm capacidade de fazer boas escolhas. Então, por exemplo, um, ajudar o vosso filho a desenvolver o senso de independência e autoconfiança. Imaginem, vamos lá, quero pegar aqui, vou usar o do telemóvel, pronto. Lembras-te que o nosso combinado é desligas o telemóvel às 22 horas? Outra, vamos lá, Henrique, lembras-te que o nosso combinado é que assim que chegas à escola mandas o SMS à mãe? Então, como é que tu queres fazer? O que é que tu escolhes? Podem aqui dar um pré-aviso, olha, vá, esperem aí. Um caso, telemóvel. Lembras que combinamos que se desliga às 10? Olha, são 21h50. Tens 10 minutos para terminar o tempo, ok? Vocês lembraram, trouxeram, deram um pré-aviso. Dá um tempo para que eles consigam ganhar córtex para parar, tá? Não, chegou, são 10 horas, chegamos lá. Olha, filho, são 22h01 e tu ainda não desligaste o telemóvel. Como é que queres fazer? Desligas tu ou desligo eu? Lembrando, que se desligar eu, temos aquela consequência que já foi pré-definida. Essa consequência tem sempre que ser pré-definida, mães, para que eles sintam autonomia e capacidade de desenvolver o córtex, está bem? Então vamos lá, por exemplo, a bicicleta.
Então nós combinamos que tu até vais, te garantes, fazes aquele circuito todo desta forma para eu que eu sinta certeza e segurança, tá? E assim que chegas à escola, envias-me um SMS, por favor, tá? Como é que queres fazer? Assim que chegas, mandas-me um SMS ou eu ligo, faço contas mais ou menos do tempo que tu demoras e eu ligo para ti. É que é assim, se eu enviar o SMS, os amigos não têm de saber que eu liguei logo à Exato, mãezinha. exato. Mas se tu não cumpres, eu vou ter que te ligar só para ter a certeza. Não é para ralhar, é só para ter a certeza que estás bem. Como é que queres fazer? Qual é a tua escolha? Tá? Lembrando que se eu ligar e tu não atenderes à segunda ou à terceira, vais ter aquela consequência que nós já definimos. Como é que isto soa para vocês? É doable? É fazível? É, Faz é sentido fazível. aqui? Está Faz bem? E assim. aqui as consequências são razoáveis, foram combinadas, existe o adolescente foi envolvido, tá? Então, por exemplo, a história da roupa, é assim, meninos, no mundo ideal, eu tenho necessidade do vosso quarto estar arrumado, tá? Quando eu chego, era importante mesmo que essas roupas não estivessem no chão. Vocês têm duas escolhas, uma, apanham e logo antes da mãe chegar e fica tudo certinho, ou quando eu chego aqui, a roupa que está no chão não vai ser lavada no sábado, consequência natural. A escolha é vossa. Têm duas escolhas. Como é que querem fazer? Olha o poder. Eles podem escolher. Então, ai, não apanhei. Olha, filho, escolheste, este fim de semana, escolheste que estas peças de roupa não sejam lavadas. Senhoras, eu já fiz isto com o meu namorado, tá? Eu sou mãe solteira, tenho uma relação já de 16 anos, já somos mais namorados, pronto. Mas tínhamos esta dinâmica, todos os fins de semana aconteciam isso, e portanto, não está lá, não lavo, não lavo, não lavo, não lavo, até que chegou o dia, tinha uma pilha de roupa ali no quarto, roupa lavada não existia, onde é que está? Não está. Porquê? Não estava lá, não. Perguntem-me se ele continua a deixar a roupa no sítio. Aconteceu só uma vez? Não, por acaso aconteceram duas. Está bem, mas isto até que os nossos maridos nós podemos aplicar. Tá? Então, duas boas escolhas: escuta ativa, liberdade para que eles expressem as suas emoções. Para E você. esta parte é difícil, tá? Porque normalmente, se o nosso filho está frustrado, está irritado, vai olhar para nós assim. Vou apresentar a técnica STOP já a seguir, mas aqui a ideia é que, se deseja que o seu filho ouça o que tem a dizer, será extremamente importante aprender a escutá-lo também. Penny, desculpem, eu quero vir aqui, puxar-vos para aqui. Será extremamente importante aprender a ouvir o que ele tem a dizer em primeiro lugar, tá? Então vamos ser curiosas, perguntar mais e mais e perguntar e perguntar e perguntar. Então aqui, respirar fundo, técnica stop, já vou partilhar a seguir, e no lugar de dar um sermão, ser curiosa. Então, mas olha, o que é que te levou a fazer isso? Então, mas não foste às aulas, o que é que te levou exatamente? Consegues perceber exatamente o que é que fez com que tu tomasse essa decisão? E nós ali, "Ih, caramba, inspira e não pira." Mas tentar, dentro dos possíveis, está bem, perguntar, mesmo que não façam a pergunta poderosa como eu mandei naquele manual, mas tentem saber, perguntem mais, explorem. O que é que terá acontecido? Ajuda-me a perceber, a sério. Eu sei que tu és isto, aquilo, aquilo. És responsável, tu és responsável e vais sempre aos jogos, és responsável e vais sempre aos treinos. Então, o que é que aconteceu aqui, filho? Que não foste responsável e hoje não conseguiste ir àquela aula? Ajuda-me a perceber, a sério, estou curiosa. Tá? Por exemplo, e às vezes eles vão ficar ali, não sei, não sei. E aqui vocês podem largar sugestões. Então, visto que tu não me estás a responder, eu assumo que o que se passou é, tiveste medo de falar comigo, foi isso. Eu vou assumir que não tinhas carga no telemóvel, foi isso. Eu vou assumir que para ti era importante estar com esse amigo especial sem que ninguém soubesse, é isso. Nessa hora, mas olhar nos olhos deles, porque aqueles olhos falam. O meu filho é um azul com S, mais azul do que S, e ele não falava. Eu só percebia que cheguei lá porque os olhinhos dele faziam uma microexpressão de abertura. Tim! Apanhei. Já, ok, a partir daqui
já consigo orientar. Ele não fala, o meu filho não fala, mas ele mexe os olhos. Uhum. Então, temas importantes, mães, entrem naquele quarto, vão lá tocar, vão lá olhar para os olhos. Mas eu estou a jogar, então, assim que terminares o jogo, eu gostava mesmo de falar contigo, para verem os olhos deles, porque às vezes a resposta vai estar ali, tá? Então, ajuda-me a entender, a sério, porque se tu me ajudares a entender, nós conseguimos encontrar soluções que funcionem para ti e para mim. Por exemplo, e esta, que é uma regra que ninguém está a usar nos nossos debates políticos, mas que nós podemos usar em casa, que é comece por si, ouça-o até ao fim, vai beber muita aguinha, vai respirar muito, e se sentir necessidade de interromper, não é? Bebe água, respira, e quando for a sua vez, fale, e aqui também não permita que ele seja interrompido. Olha, filho, filha, neste momento estou eu a falar, eu respeitei o teu momento, podes, por favor, respeitar o meu? Podes, por favor, respeitar o meu? Podes, por favor, respeitar o meu, porque o vermelho vai querer continuar a ter até ter a última palavra. Então, vocês aqui, vermelho, o laranja também, se calhar, podes, por favor, respeitar o meu momento. Agora sou eu a falar, agora sou eu a falar, agora sou eu a falar. Ouçam, repetir uma frase, uma instrução, uma coisa, uma vez, uma, duas, três, quatro, cinco, até. Porquê? Para não dar tempo para eles arranjarem argumentos e nós estamos a ganhar tempo para pensar. Agora sou eu a falar, agora sou eu a falar. E um dia destes, não estranhem. Se eles usarem estas técnicas contra vocês, tá? Porque eles aprendem rápido e um dia o meu filho diz: Olha, mãe, agora sou eu a falar, agora sou eu a falar, e eu tive que respirar fundo, ok, já. E portanto, não estranhem, porque eles aprendem com facilidade. E estamos a viver numa democracia, portanto, aqui, mães, em alguns momentos. Só para vocês saberem, eu assinei um contrato de não dar sermão, está bem? Então, em alguns momentos, o meu filho, tipo, combinamos, não é? Quando vês que eu estou a dar sermão, ele começava blá, 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 e Uhum. desatávamos ali os dois a rir, porque pronto, já estava a dar sermão, já me esqueci daquilo tudo. Então, tá, eu também ainda falho, vamos falhar, vamos cair da escada, muitas vezes, está bem, mães? Então, ficam estas duas estratégias. E esta aqui é uma básica, mas muito poderosa, que é o bom humor. Encher o balde de desejo, interesse e lazer, praticando o bom humor. O humor mostra-nos, ajuda-nos a entrar no estado do ego da criança, porque nós, quando vamos lá, né, fizeste, não devia, né, vamos num estado de pai crítico. E, a sério, olhem para a vossa vida. Quando vem alguém, um superior hierárquico, se calhar alguns de vocês ainda têm pai e mãe, em modo crítico, vocês às vezes até sabem que o pai ou a mãe têm razão, o chefe até tem razão, mas nós vamos entrar ali, ou vamos lutar, ou vamos fugir, ou vamos bloquear. Nem lhe disse nada, porque se eu começasse a falar, eu nem sei, não é? Então, aqui, o meu convite é que vocês acedam à vossa criança, ao vosso adolescente, como era quando eram na idade deles, sempre que tiverem tempo, tá? E venham lá e ligar ali com eles, sendo tua amiga, eu até entendo, mas sendo tua mãe, tá? Já criou aqui um distanciamento, ou usem brincadeira. Então, não tenham medo de perder a vossa autoridade como pai ou mãe. O objetivo aqui é criar um vínculo saudável e mostrar que têm em si a capacidade de ser bem-humorada, divertida e leve com a vida. Então, quem é que disse? Quem é que disse? Onde é que está escrito que para ser pai ou mãe temos que ser super sérios? Quem falou? Quem disse isso? Se calhar os nossos pais. Mas, e vocês podem escolher fazer diferente, está bem? Muito rapidamente, eu tenho um tio que eu adoro, que amo de paixão, é meu tio, e ele connosco, nós somos vários irmãos, e ele connosco tinha uma postura leve, engraçada, divertida, e portanto nós recorríamos a esse tio para nos orientar. O meu pai faleceu muito cedo, portanto nós não tínhamos pai, e o meu tio fez esse papel. E connosco, o meu tio tinha uma postura destas todas que eu estou a dizer aqui. No entanto, com os filhos dele, ele assumia outra completamente diferente. Muito autoritário, muito rígido. E eu lembro-me uma vez o meu primo vir falar comigo e dizer assim: pá, o meu pai contigo e com os teus irmãos é uma coisa e comigo é outra. Não sei porquê. Se ele fosse mais comigo, como é com vocês, eu acho que nós íamos ser grandes amigos.
Então fiquem com este insight que na altura, para mim, aquilo tipo, epá, será que eu às vezes sou divertida e gira e levo para os amigos do meu filho ou para os meus amigos e para o meu filho eu sou ali, tem que ser, não tolero tantas faltas dele. Como seria se eu começasse a lidar, se vocês começassem a lidar mais com os vossos filhos, como lidam com aquelas crianças, a Carmo, por exemplo, que trabalha com crianças, lidasse com os seus meninos, como é que a Sandra, como é que a Mónica seria quando fala com os vossos filhos como se estivesse a falar com aquele amigo ou aquela amiga, lembrando que o papel de mãe ninguém vestir, ele é vosso, e vai haver dias e momentos que entra a mãe como mãe é não. Porque eu acho que tu és, na minha opinião, eu não sinto, tenho receio que tu corras perigo e, portanto, como mãe, lamento imenso, eu não vou deixar. Como tua amiga, eu entendo. Se fosse eu também queria ir. Então queres ir ao concerto sei lá, alguns, quem vem aí agora, vem aí os festivais, não é? Vêm os festivais. Como mãe, eu não vou. Tu tens teste na segunda-feira, eu não vou permitir que tu vás ao concerto sabendo que tu não estudaste. Então, eu entendo, como tua amiga, meu Deus, todos os teus amigos vão, eu entendo isso. Mas como tua mãe, não vai acontecer, filho. Por este motivo, porque aquele motivo, por aquele motivo, está bem? Então, fiquem aqui com este insight. Como é que eu posso ser mais leve, mais bem-humorada, levar para o humor, dentro daquilo que for saudável, como amiga, e se justificar como mãe, por muita graça que eu acho, a isto não vai acontecer. Então, já vou partilhar também aqui um exemplo que aconteceu aqui comigo. Desculpem se eu trago aqui muitas vezes exemplos meus, porque são, tá? Para dar aqui para vocês verem que aqui também acontece, tá? E como é que na altura se resolveu. Terminando aqui esta estratégia, evitar brincadeiras de mau gosto que causem embaraço ou vergonha, tá bem? Porque às vezes o adolescente ainda é literal, tá? Então, palavras como és mesmo desastrado, és impossível, pá, inacreditável, tinha que cair, tinha que ser contigo, só podia. E ele, mas eu disse a brincar. Não, tá? Está lá um rótulo. Atenção aos rótulos, está bem? Porque às vezes até, ou embaraçar, contar histórias embaraçosas em frente a outros familiares ou amigos, e daquela vez que tu não sei o quê, cá, toda a gente ri. Ouçam, o adolescente não vai achar graça nenhuma mesmo, às vezes não vão gostar, tá? E também não vão gostar, alguns podem não gostar quando a mãe é super amiga e diz, ai, é sério, José, uau, conseguiste, e para mim não fez isso comigo, tá? Então, dentro dos limites aqui, se conseguirem, respeitando o vosso perfil comportamental, levar aqui um bocadinho para o humor, é uma mais-valia. E agora gostava só de contar um episódio do meu filho. Há uns anos atrás, nós temos aqui um cantor cá na zona, que é o Plutónio, super conhecido. E na altura, quando esta história aconteceu, o Plutónio ainda não era muito conhecido. Então, às vezes, largava vídeos no YouTube. E nós tínhamos tido um tete-a-tete de manhã, portanto, ele saiu muito zangado e frustrado comigo naquela manhã, porque tive que colocar limites. E depois, quando voltou da escola, chega à casa e diz assim: Olha, mãe, como teu amigo, eu tenho que partilhar esta história. O Plutónio acabou de lançar um novo som. Como teu filho, eu estou zangado, hein? Eu continuo zangado contigo, mas como amigo, anda cá, vamos ouvir. Então nós ouvimos o som do Plutónio. Assim que o som acabou, pronto, e agora sou teu filho e estou zangado. Tá, então eu agora estou a rir, na hora também me ri um bocadinho, mas é isto, estas dinâmicas, elas podem ser mais leves, se for viável para vocês, fica também esta estratégia, pois venham cá ler com calma. Portanto, eu dei-vos aqui mais três estratégias relacionadas com aqueles baldinhos, está bem? Balde de autonomia e capacidade, são algumas, vocês não têm que aplicar estas. Mas se conseguirem entender qual é a lógica da necessidade, então como é que eu, Mónica, vou implementar? Como é que eu, Sandra, vou fazer isto na minha maneira? Tá? Não vamos sair de nós também, da nossa essência. A Fátima, eu gosto de rir mesmo, portanto, vocês já deram para ver que eu rio de tudo. Então esta foi fácil para mim. Para alguns pais pode não ser. Dentro daquilo que é viável para vocês, levar as coisas com mais bom humor, tal como fariam com as vossas amigas, com os vossos colegas de trabalho, dentro dessa possibilidade de trazer para aqui mais, tirar este papel da autoridade e vir tipo, ok, como tua mãe isto, como tua amiga aquilo, então conseguirem ser divertidas, leves,
Mas quando é preciso limites, há limites. Faz sentido? Como é que isto vos soa? Faz sentido. Faz muito sentido. Faz. Faz. Veem-se a fazer, vocês veem-se a fazer. Sim. Sim. Então, posso fazer um exercício? Ai, meu Deus, eu vou-me atrasar, mas eu gostava de fazer aqui um exercício. Procurem agora, aí na vossa vida, nesta semana, eventos, tendo em conta aquilo que foi acontecendo com vocês. Eu vou convidar-vos a fechar os olhos e a verem-se a implementar estas estratégias. Sandra, vou tirar-te. Já voltei. É como estava sem imagem, pensei que não estavas aí. É sério, vou convidar-vos por uns instantes a fecharem os vossos olhos. Vamos fazer algumas respirações. Eu vou fechar convosco também. Está bem? Então vamos inspirar pelo nariz, segurar um ar por uns instantes e soltar pelo nariz, de preferência. Eu vou fazer com a boca para vos orientar. Inspirando, encher essa barriga de ar, segura um pouco. Expirando, pelo nariz, soltar o ar, encolher a barriga. Mais uma vez, inspirou, segura e expirou, soltar o ar pelo nariz, devagar, encolhendo a barriga. E agora mantenham a vossa respiração num nível consciente, de uma forma confortável para vocês. E tendo em conta estas três estratégias que vos apresentei hoje, como seria ter essas conversas? Então a Mónica vai falar logo à tarde com o Eduardo. Como seria ter essa conversa? Carmo, Sandra, como seria ter essa conversa? A Sónia, penso que também ainda está online. Ter essa conversa com as vossas meninas, meninos, nestas três, usando uma delas. Se quiserem as três. Usando uma delas, o bom humor, escolhas, Eu por optava pelo bom exemplo. humor. Vai usar o bom humor? É, porque eu já uso um bocadinho nessa base. Ok, Já tem resultado. tem, tem resultado. Às vezes quebra o gelo, que é o que eu costumo dizer, né? Porque há aquela coisa de choque um contra o outro, não é? Por causa dos nossos hum, perfis. E então acho que o bom humor, uma brincadeira, quebra um bocadinho essa parte. Uhum, Consigo utilizar essa com mais facilidade. boa. Mónica, destas aqui, viu-se a utilizar alguma? Sei que foi aqui curtinho, mas isto, ouçam, vocês podem fazer quando desligarem daqui. Mónica, podem ensaiar essa conversa mentalmente. A Carmo, Sandra, ensaiem, vocês, isso é treino mental, ensaiar mentalmente essa conversa, está bem? Por exemplo, então, Mónica, qual delas destas aqui, escuta ativa, bom humor, qual delas é que se vê aqui a aplicar? Opa, estou a andar com isto ao Neste contrário. caso, ou se calhar o bom humor vai ser um bocadinho difícil para mim. Ok, Eu acho que vou optar mais pela parte da escuta ativa, colocar questões primeiro para perceber o porquê, dar-lhe a opção de me dizer de uma próxima vez, vamos negociar como é que vamos fazer. Portanto, acho que vou optar mais pela parte das escolhas uhum, e da escuta, da escuta. ok. O bom humor Tá, aqui não então. consigo usar ainda neste caso. Está tudo certo, minha querida. Mesmo, está bem? Por Este, isso é que eu estou a sim, dizer, vocês, respeitando quem vocês são e as vossas necessidades, sim. treinar isto, a sério, uma recomendação, vocês batam o olhinho aqui, ok, como é que seria? Visualizem-se, respirar um bocadinho e fazer treino mental dessa conversa, está bem? A Sandra, eu não vou ouvir-te a ti, agora não vou ter tempo, mas depois podemos trocar aqui impressões do futuro, tá? Então vou seguindo. E inteligência emocional, vamos falar agora aqui um bocadinho de inteligência emocional. Então, o que é isto, a inteligência emocional? É o Daniel Goleman, que é o que ficou mais conhecido como o pai da inteligência emocional, mas já se falava antes dele. No entanto, foi ele que escreveu o livro, foi ele que ficou com os créditos. Então é ele que eu vou trazer aqui. Existe um livro, se quiserem, existe um livro mesmo de inteligência emocional do Daniel Goleman. Recomendo quem gosta de ler. Mudou a minha vida na altura. Eu, tipo, percebi, tive imensos ganhos de consciência com este livro. E aqui, muito rapidamente, vou trazer o que é isto, a inteligência emocional, então, na prática, não é? Então, autoconhecimento emocional. O que eu estou a sentir? O que eu Quais são as minhas emoções? Que sentimentos é que eu estou a ter agora perante este cenário? Autoconhecimento emocional.
Controlo emocional. Ok, eu estou zangada, eu estou frustrada, eu tenho medo, eu estou a sentir-me desrespeitada. E a nossa tendência seria talvez logo. "Brrr", e agora não, espera, eu ganho um tempo, eu vou respirar, eu escolho controlar o meu estado emocional. Primeiro, respiro, abro a janela, apanho um ar, peço um tempo. Ouçam, pedir um tempo é mágico. Filho, neste momento eu nem consigo dar-te uma resposta. Eu estou aqui a aprender umas coisas novas e quero mesmo implementar. E agora nem consigo ainda dar-te uma resposta dessas que eu estou a aprender. Preciso de 5 minutos, 10 minutos, um dia, umas horas, e depois vamos ter esta conversa. Ela é muito importante, eu gostava mesmo de falar contigo, está bem? Pode ser ganhar um tempo para recalibrarem, para encontrarem estratégias. Deixa lá ver os slides da Fátima. Exato. Oh, Fátima! E se eu puder, eu respondo, está bem? A sério, controle emocional. Reconhecer as emoções dos outros. Então, quando nós olhamos para eles, nos olhos, quando nós damos aquele toque, olha, vamos conversar. E mães, isto funciona com os maridos também, está bem? Não falem com os vossos maridos se eles não tiverem a olhar para vocês, porque o homem não tem. A sério, isto é real, é fidedigno. Querem uma instrução clara e objetiva com um homem, garantam que ele está a fazer contacto ocular com vocês e convidem a que repita. Podes repetir, por favor, o que é que eu acabei de pedir? Fogo? Ai, diz ok, obrigada. Quando é que vais fazer? Por exemplo, tá? Com filhos, com maridos, resulta muito bem, e com as filhas igualmente, tá? Principalmente se são adolescentes, crianças que precisam, garantam que eles absorveram a informação que foi pedida. Aqui, reconhecer, olhar para ele, o que é que pode estar, esta atitude deste meu filho agora, da minha filha agora, o que é que será? Que necessidade é que ela está a ter que não foi atendida? E, com base nisso, habilidade em relacionamentos interpessoais. Então, eu sei o que é que eu sinto, eu consigo gerir o meu estado emocional, eu consigo olhar para a expressão do meu filho, e isto é muito bonito no papel e é extremamente desafiante fazer na vida real. E vão haver dias que vamos cair da escada como pais. Assim que apanhamos o tempo, talvez tenhamos de pedir, olha, desculpa, porque eu prometi que não ia dar sermão e acabei por dar, fiquei mesmo muito nervosa. Gostava de voltar a ter esta conversa contigo, gostava mesmo de encontrar soluções, tá? Aqui vulnerabilidade de voltar, às vezes vamos ter que voltar um bocadinho atrás, desde que, sempre com o objetivo de vir aqui resolver habilidade nos relacionamentos interpessoais. Então, eu vou saltar estes slides agora, porque isto é para vocês depois lerem com calma, não vou conseguir aqui aprofundar, mas convido a sério. Não conseguem logo a seguir, porque vão ter que almoçar e dar o almoço à família. Agendem aí na vossa agenda. Logo vou só ver o PDF que a Fátima mandou, com calma, para aquilo absorver, porque isto são temas desafiantes, completamente longe do nosso escopo natural. E a Carmo, talvez porque lida com muitas crianças, porque também não é convidada, quer queira, quer não, É. Embora a a faixa etária, usar. embora a faixa etária é muito pequenina, mas, por exemplo, dos 2, 3 anos, o reforço positivo com ela já funciona lindamente. É mágico, É. é mágico, tá? E não Elas é têm aquele mentira. prazer de mostrar as competências que elas estão a adquirir. Por exemplo, para mim, posso estar às outras colegas e às vezes as colegas dizem assim: olha, vê se também faz magia com este que não quer comer. E eu chego lá e digo assim: mas tu, ora, mostra aí à Paula, que é a outra colega, como tu comes sozinho. E eles fazem ali um esforço e fazem. E lá está. É. Tá? Então, trazer mais isso lá para casa, que já tem feito, continuo, está bem? Agora, algumas de vocês, é real, isto é real, porque não somos tão convidados ou não nos falam muito nisto, requer algum estudo, tá? Que eu não consigo aprofundar aqui, mas depois venham aqui ler isto, o que é o autoconhecimento, o que é o autocontrole emocional, o que é aqui reconhecer, olhar para o outro, tá? E ter a capacidade de ter estas habilidades nos relacionamentos interpessoais. Não é fácil, eu sei que não é mesmo, está bem? Eu ainda erro, muitas vezes. Porque somos humanos, somos seres humanos com sentimentos, com necessidades. Lembram-se que sistema límbico com o reptiliano, puf, fração de segundos, e podemos criar um vínculo saudável o suficiente para quando for necessário ir lá corrigir.
com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos colegas, tá? Então depois leem isso. Este também depois convido a que leiam, mas eu gostava de deixar aqui, reforçar isto, que as emoções primárias, raiva, medo, nojo, alegria e surpresa, elas são primárias, são instintivas, nós não as seguramos. Elas vão sair, zoom, e na floresta, na selva, o animal sentiu medo, fugiu do leão. Assim que o leão saiu da vista, acabou. Agora vou pastar. Nós, seres humanos, porque temos um córtex, encontramos o nosso, não é? O meu filho não me ligou. Medo. Luta, fuga. Até aí, se nós respirarmos um bocadinho aquele medo, até acaba por passar. Mas a seguir o nosso córtex começa ali a falar. E se tivesse acontecido isto? E se tivesse acontecido aquilo? E porquê que ele não me liga? Porquê que ele não me ouve? E aquilo vai ficando ali, chama-se loop mental. Falarei no próximo encontro. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Estas são primárias, vêm logo, e porque o nosso córtex deixa, nós continuamos ali, a contar uma história. E é daí que vêm as emoções a seguir. Então vamos lá. Estas aqui são rápidas, instintivas, primárias e nós não, dificilmente vamos conseguir controlá-las, mas podemos geri-las, tá? Inteligência emocional. Eu senti medo, eu senti raiva. A seguir à raiva pode vir uma frustração, porque isto depois vai sair do meio para fora, tá? Daquilo que é instintivo vem aquilo que o córtex já conta histórias, com base nas nossas crenças, com base nas nossas experiências. E estas que vêm depois é que são as desafiantes de lidar. Porque nós vamos contar história, lembram-se daquele iceberg? Vem toda uma história da vossa vida, de exemplos da vossa educação, falarei na próxima, está bem? Mas a ideia aqui é que estas, sabendo que nós não controlamos estas, podemos respirar, escolher, dar um stop e respirar, para que ganhemos capacidade de gerir as que vêm a seguir. E com os vossos filhos não é diferente. Os vossos filhos vão sentir medo, vão sentir raiva, vão sentir alegria, vão sentir tristeza, vão sentir surpresa, tá? E a partir daqui vão vir outras atrás. E algumas vezes, principalmente por aqui medo, raiva, até tristeza, nós ficamos também desconfortáveis quando isso acontece. Às vezes vamos ter, não é? O que é que eu queria que vocês levassem daqui? Ajudá-los a perceber e a vocês que isto é natural. As emoções estão cá para nos proteger. E a seguir podem vir outras. Então, como é que os pais, esta roda, se fizer sentido para vocês tê-la ali ao perto, ok, ia sentir medo, ia seguir, senti isto, depois senti aquilo. Ai, estou-me a sentir frustrada. A frustração vem aqui, do medo, da raiva, ela anda a luz por aqui, vem daqui, então é o quê? Senti raiva e agora estou frustrada. E o vosso filho também vai sentir isso, está bem? Então, como é que nós usamos isto na prática? 3 R's da comunicação, da orientação parental neuroconsciente. 3 R's. Primeiro, os pais regulam-se. Como é que nós vamos pedir aos nossos filhos que não fiquem frustrados, que não nos respondam, que não nos façam aqueles olhares desafiadores, se às vezes nós fazemos isso primeiro? Então, aqui, os pais darem os exemplos, que é mesmo do estilo: olha, eu estou um bocado nervosa, eu vou respirar um bocadinho para nós termos esta conversa. Então espera aí, quando a mãe está nervosa, se respirar, consegue conversar. Se calhar eu antes de jogar também posso respirar para jogar melhor, por exemplo. Estão a ser o exemplo, tá? Não escondendo esse processo. Vocês sabem que ficam tristes, zangadas, necessidades emocionais. Eu estou a sentir isto agora, eu tenho necessidade disto agora e nem consigo lidar ainda, então dá-me um tempo, ok? Então espera, a mãe pode ter um tempo para resolver as questões. Vocês vão dando este exemplo. Convidem. Eu sei que os adolescentes, agora eu vou respirar, agora eu vou respirar. Eu levo na brincadeira, respira e não pira. Olha, respira e não pira. Vais fazer esse estar, vais fazer o lançamento de sexto. Respira. Olha o Ronaldo, olha ele, respira antes de lançar-se. Mãe, Carmo, o LeBron Jones está cheio de vídeos online dele a respirar antes de entrar em jogo, antes de entrar em campo.
tá? Se for procurar mindfulness, LeBron Jones, vê ele ali, com os olhos fechados, a fazer o jogo mental, tá? Vale para a Mónica também, que os seus filhos também são atletas, vale. Está cheio de imagens do Ronaldo antes de marcar aquele penalti, está bem? Então nós podemos ser esse exemplo. Ajudar a aceitar que as emoções e sentimentos são normais. Eu vejo que tu estás frustrado. E é normal que fiques, porque eu acabei de dizer que não podes, está bem? No entanto, vamos resolver. Por exemplo, explicar que as emoções como o medo, a raiva, a ansiedade, a tristeza são naturais e são desconfortáveis. Vai doer, é desconfortável. Quem nunca sentiu tanta raiva que até dói aqui no coração? Ai, parece que salta. A mim dá-me no estômago, tá? Então, isto é normal e é possível encontrar soluções, tá? Então, no lugar, vamos aqui convidar. Estás nervoso, filho? Estás frustrado, filho? Filha? Estás triste? Eu consigo perceber que tu estás triste. É normal. Eu acabei de dizer que não. É normal, discutiste com o teu amigo. É normal, não insististe, não conseguiste acertar aquele golo. É normal, tá? E a seguir vamos lidar com, tá? Então, terminando aqui, ensinar que não deve evitar as emoções e sentimentos desconfortáveis e sim usá-los como uma bússola para perceber as suas necessidades. Sempre, fiquem com esta, por favor, sempre que nós estamos desconfortáveis com uma emoção no corpo, há uma necessidade nossa que não está a ser atendida. Então, o que é que está a acontecer comigo agora? Que eu sinto-me desta forma. Que necessidade minha é? Qual é? Por isso é que vos vou dar a lista. Se vocês quiserem andar com ela a tiracolo, é isto. Pronto, então é isto. Então, a partir daí, comunicação não violenta que vai ser o que vem a seguir, está bem? Explicar que cada emoção traz consigo uma necessidade legítima. Mesmo a raiva serve para nós protegermos o nosso terreno. Lembram-se que o cérebro é antigo e das cavernas? A raiva diz assim: alguém entrou na minha caverna e eu não posso permitir porque ela pode vir fazer mal a mim ou ao meu núcleo, tá? Então, quando o nosso filho sente raiva, talvez nós entramos na caverna deles, talvez nós desrespeitamos uma necessidade deles e eles, o nosso marido, o nosso colega, e eles vão mostrar raiva. A criança já vem com isto instalado, nasce connosco, está lá, é um programa instaladinho, tá? É como o iPhone traz o iOS, o Android traz o programa, nós vemos instalados com as primeiras emoções. Então não dá para pará-las, tá? Então estou triste. A tristeza serve para pedir ajuda ao bando. Bando, eu estou triste. Olhem para mim, por favor. Bando, acho que isto é o telemóvel da Sónia. É, Sónia. Ah, vou pôr assim. Não sei se vocês. É que a Sónia está aqui com a câmara ligada. Eu vou tirar-lhe o vídeo, que acho que ela não tem noção. A tristeza serve para nós pedirmos ajuda ao bando e o bando vir socorrer-nos, tá? Então, estás triste. Primeira coisa, mãezinha de pano. Depois, olha, tá? Ai, viste, eu avisei-te, se tivesses feito o que eu te disse, não estavas triste. Não, mãe de ferro, tá? Não, não. Ai, estás triste, filho. Ok, eu entendo, Paulinho. Então, mas olha, o que é que pode ter acontecido para isto? E eu sei que isto não é fácil, atenção, tá bem? Não é mesmo, às vezes, mas estás a chorar porquê? Não era preciso chorar, é logo. Pô, estás triste, eu consigo perceber que estás triste, é isso. Investiguem, é isso. Estás frustrado, é isso. Deem um nome à emoção, para que os vossos filhos ganhem a capacidade de identificar, não, olha, eu hoje estou triste. Eu hoje estou frustrado, eu hoje estou zangado, tá? Quando eles ganham este awareness, a partir daqui vocês podem orientar o que fazer com essas emoções, tá? Então, os pais dão o exemplo, ganham capacidade de gerir as suas emoções, acolhem, consigo perceber que estás isto, consigo ver que tu estás aquilo, eu sei que tu isto, depois podem ler aqui esta parte, tem aqui algumas frases que a Fátima pôs para aqui, vocês encontrem as vossas de acordo com o vosso perfil. E o terceiro R, os pais orientam, convidam à reflexão, Fátima, tá? Então aqui incentivar o vosso filho a ouvir diferentes lados do mesmo assunto, ou que ele vá desenvolvendo uma opinião sobre o tema, através daquilo que eles gostam. Então, por exemplo, estou aqui a falar no LeBron, a Mónica pode procurar o Ricardinho. Eu sei que o Ricardinho já nem está a jogar,
Mas há agora outro nome, que eu não me lembro qual é, do rapazinho, estou a ver a cara, mas não me lembro, que também está a ser muito importante na equipa de futsal a nível nacional. E a Sandra pode usar a Instagramer favorita da sua filha, tá? Mais uma vez, o que é que eles fazem bem? Vamos reforçar e vez e convidar a modelar o que eles fazem bem, para eles perceberem que aqueles também são humanos e que perante estes desafios eles escolhem isto, por exemplo. Tudo aquilo que não vos interessa, já falamos aqui, questionem, 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 para que qual é o valor que eu quero que o meu filho tenha? É respeito. Então, por exemplo, olha, o LeBron teve aquele comportamento com o árbitro. Achas que ele foi respeitoso? O não sei que o Ricardinho teve, o Ricardinho já não joga, está bem, só Mónica, mas por exemplo, Uhum. teve aquele comportamento com a equipa, viste? O que é que tu achas sobre isso? O que é que estás de acordo? Como é que tu farias? Se quando estás a jogar também passas por isso? Tá? E aqui vocês pegam no valor. Qual é o valor? É o respeito. Qual é o valor? É a integridade. Qual é o valor? É coragem. É resiliência. É persistência. E peguem naquele exemplo talvez menos bom, não é? E olha, pronto, já desistiu. Quantas vezes eles atiram com a bola? Já perdeu o controle. A oportunidade maravilhosa para ensinar logo ali, para orientar logo ali. Está bem? Qual é o valor que eu quero passar agora? É que ser persistente, é ser respeitador. Está a fazer sentido até aqui? Sim. Sim. E, último e muito importante, convidem a vossa adolescente a vir para esta conversa também, empatia, tá? O que é que vocês gostavam nessa altura? O que é que vocês faziam? E se fosse comigo? A sério, volta e meia, voltem lá à vossa adolescente, à vossa criança, os pais que não estão aqui a ouvir também, convidem os vossos maridos a ir, olha, se fosses tu na idade dele, como é que tu irias fazer? Se fosses tu, quando tinhas a idade dele, também não querias não sei o quê, tá? Mesmo. E aqui não é com censura, é, ok, e eu também fazia. Então, como é que eu posso orientar o meu filho do lugar de empatia para que ele consiga alcançar mais, crescer mais? O que é que eu tenho que lhe ensinar para ele não cometer? Vocês aqui já partilharam comigo que fazem isso, está bem? Maravilha, continuem, mesmo, está bem? Se já, quem já tem, continua, quem não tem, desenvolve. Ajuda muito se vocês forem no lugar da vossa criança, no papel da vossa criança, da vossa adolescente, e aqui mais de meninos. Lembrem-se que vocês foram adolescentes meninas e eles são adolescentes homens. Está bem? Existe uma hierarquia diferente de necessidades e de comportamentos de meninas e de rapazes. Está bem? Então, nós mulheres, porque somos as cuidadoras, temos aqui uma coisa mais da empatia, do acolhimento, eles vão ter de caça, de conquista, de competição, está bem? Eles vão querer, vão entre estudar e namorar, eles vão querer namorar. É primário, é primário, está bem? E eu vou trazer mesmo esse tema aqui com a palavra certa. Sexo é uma necessidade primária, como dormir e comer. E na hierarquia das necessidades dos vossos filhos, vai estar sexo antes de comida, antes de estudo, antes de estar com os pais, porque eles são homens e são adolescentes, está bem? Então, e agora faço o quê? Vão trazer consciência, orientar, conversar, puxar, a sério, porque eu acho que falei aqui com vocês que um youtuber americano, inglês, que estava aí a largar vídeos à louca, a falar super mal das mulheres, a falar uma conversa completamente de ódio e de racismo. E isso começou a refletir-se nos jovens da Inglaterra. Vejam o poder deste influenciador. Está bem? Então, o meu convite aqui mesmo é que vocês conheçam quem é o influenciador e como é que eu posso influenciar também, tá? Voltando à vossa criança, voltando à vossa adolescência. Se não conseguirem ter essa conversa logo porque eles são rapazes, vão procurar o vosso marido. Ouçam, quantas vezes o meu namorado vinha falar comigo, olha, com essa conversa não vais conseguir motivar o Ruben. Mas isto, mas Nana, olha, eu homem, eu digo-te que com esta conversa não vais lá, experimenta assim. E eu ouvia, fazia uma tradução para meus valores, meus princípios, tá? Sempre façam isto,
façam um filtro, o que é que eu acredito, o que é que eu sinto, o que é importante para mim. Com base nesse filtro, a partir dali vocês podem então, ou convido a orientar com os vossos valores, com os vossos princípios, com como é que se pode trabalhar, lidar com as relações com a mulher, com a namorada, com o colega, porque isto, à data de hoje, esta coisa aqui, inteligência emocional, cada vez vocês trabalham, mães, vocês trabalham, vocês sabem, de certeza absoluta, que isto é importante no contexto de trabalho. E os empregadores, hoje em dia, já preferem alguém que tenha a capacidade emocional, porque a técnica eles ensinam. Mexer no Excel, eles ensinam. Mexer, imagina, vai ser advogado, isso aprende-se. Agora, um advogado, um bancário, um programador, que, para além das técnicas, consegue trabalhar em equipa, ser respeitador com as mulheres da sua equipa, ter um comportamento de empatia, de se colocar no lugar do outro, isto é ensinar. Não vamos ficar à espera das escolas, as escolas tentam melhor. Eu sei que a Carmo de certeza que faz isso dentro das suas possibilidades, mas nós aqui em casa podemos ajudar a desenvolver isto. Então, 3 passos: regulação dos pais, eu acalmo-me, eu sinto, eu percebo o que é que eu estou a sentir, eu acalmo primeiro. 2, vou lá corregular com o meu filho, vou lá ser empático, entender o que é que está a acontecer com ele. 3, vou orientar, vou guiar, vou encaminhar, vou ser aquele Waze, vou ser aquele influencer do meu filho. Tá? Eu na última ultimação eu também disse, se eu viesse para aqui, não, Mónica, você agora tem que ir lá ver o áudio que eu gravei, porque eu gravei. A Mónica até ia lá ouvir, mas de certeza que o tempo todo, caramba, agora tenho que ouvir isto, tenho que passar isto, tenho que fazer aquilo, agora tenho que ouvir a Fátima. Metade da minha mensagem ficava perdida na raiva e no ressentimento, porque eu faltei-lhe ao respeito do seu livre-arbítrio de gerir o seu tempo. É ou não é? Faz sentido? Faz. Tá? Eu sei que a Carmo já conhece o termo de certeza, porque trabalha com as escolas e tudo, mas Mónica e Sandra têm conhecimento disto da inteligência emocional, já tinham ouvido falar, vêm-se a aplicar alguma destes passos. Eu sei que nem eu sei os passos de cor, tá bem? Isto é instintivo para mim. Mas destes, aquilo que viram, o que é que vocês acham que conhecem e o que é que se vê a utilizar? Mónica primeiro, então, que a Sandra fechou-lhe o som. Sim, eu a inteligência emocional já conhecia o termo, inclusive até ofereci um livro ao meu mais velho para ele ler, que ele leu, da inteligência emocional. Ahm, e essencialmente o que eu tirava da inteligência emocional é colocar-me no lugar do outro. Pronto, foi sempre o que eu tirei, é tentar colocar-me do outro lado para perceber melhor, pronto, as suas necessidades e o que é que, portanto, isso eu já aplico no trabalho, Uhum. sim. É uma coisa que eu Falta tenho qual? presente, sim. Falta qual? Falta a primeira falta a primeira parte que é regular-me, eh, é respirar, exato. Falta esta primeira Não parte. é? Eu comecei logo pela última, aliás, só fazia a última. Colocar-me no Ok. lugar do outro e tentar entender, pronto. E Ah, as suas ficam perdidas, percebe? sim, 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 sim. E depois dói, dói. Faltam Eu, partes eu, aqui, eu faço faltam isto, eu faço partes. isto, eu faço isto, e ninguém olha para mim. Sim, sim, E faltam. dói, não é? Eu já tinha tido essa crítica, tipo, que estou sempre a ver os outros e que não é bom. Eu penso que estou a fazer uma coisa boa, mas não, porque ao Vou não até olhar aqui para ver se slide. mim, sim, é Faz lá sentido? conhecimento, sim, 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 Está bem? sim. Sandra, gostava de te ouvir. Obrigada, Mónica, pela Ah, partilha. Sandra, consegues ouvir-me? Sim, eu espero que estejam a ouvir bem, porque a internet aqui, sim, a internet aqui está a falhar um bocadinho, está a haver cortes. Inteligência Mas emocional, pronto, eu queria então. partilhar a minha experiência, porque se é a inteligência emocional, queria partilhar a minha experiência, porque eu, por acaso, nesta empresa agora onde eu estou a trabalhar, fui contratada precisamente por ter, acho que é mais o meu lado emocional e a capacidade de ter empatia e saber ouvir e reconhecer os erros, porque no fim e ao cabo, passado este tempo todo, já estou há quase 2 anos, tudo o que eu tinha para aprender a nível técnico acabei por aprender, por isso
Sinto neste momento, é claro que no início tive algumas dificuldades, porque eu, por exemplo, não sabia mexer no Excel, mas sinto neste momento tenho todas as capacidades para fazer parte daquela equipa. Então, no início era mais, eu queria que eu sabia que a parte técnica eu iria aprender, e seja qual fosse o trabalho. Só que eu precisava que me dessem essa oportunidade. E é interessante que a inteligência emocional não se aprende. Apesar da minha mãe nunca me ter ensinado, mas foi algo que eu sempre tive comigo. Espero também que as minhas filhas tenham, porque acho que é muito importante. A nível pessoal, acho que é muito, muito importante. Porque eu vejo pessoas com mais capacidade a nível de estudos no meu trabalho, mas a nível emocional é zero. E é muito, muito mau. É muito, muito mau. E acaba por pronto, fazer ali, ter ali um lado negativo, e os meus chefes acabam por se aperceber disso, e muitos deles são despedidos precisamente pronto, por essas razões. Uhum. Tá? E então aqui a Sandra, por exemplo, Sandra, a Mónica, a Carme também são esses, vocês, a Carme tem ali três perfis, um S e um I, que já falámos aqui, um deles é adaptado, mas tem ali dois, é seu de certeza e o outro o construiu, adaptou, porque normalmente todos temos todos, está bem? Mas quando dá assim números iguais em três, um deles é adaptado, tá? O que é que eu queria que vocês levassem daqui? Que vocês já os têm, todos temos em algum nível, mas vocês são todas esses, têm todas ali um par de esses, tá? E que o meu convite a todas vocês é que reconheçam aqui as vossas, o que é que vos está a faltar a vocês também, primeiro, para conseguir fazer isto, vir para aqui e depois resolver, tá? E a Sandra diz assim: ninguém me ensinou, tu és uma S, é inata em ti. Talvez a Mónica também tenha feito logo sentido, a Carmen tenha feito logo sentido. É inato. A Sónia está aqui, é uma mãe mais vermelhinha, tá? E mais laranja. Também tem essa capacidade. No entanto, muitas vezes o vermelhinho dela salta para cima. E aqui é convidado às vezes, o meu convite é sempre vir aqui, ok, eu estou a sentir isso e treinar, vir aqui a reconhecer as emoções do outro. Tá? Então, mães vermelhas, pais mais vermelhos, podem ter mais desafiante, ser mais desafiante, fazer esta passagem para o outro lado, ok? Mas a ideia é que vocês entendam que para os vossos filhos, quem não for verdinho pode ter dificuldade em ter essa empatia, em ter essa compaixão, então deve ser ensinado, tá? Então, Sandra e Mónica, a Mia, a mãe da Sónia, a Mia, os vossos filhos são verdinhos, precisam de aprender a colocar limites. Protejam as vossas crianças, ensinando a colocar limites de forma assertiva. Está bem? A Mónica também tem o Henrique, também é verdinho. Essas crianças precisam de aprender a colocar limites para fora, porque eles lá em casa eles põem, oh mãe, e zangam, e batem com a porta, tá, limite. Lá fora eles podem acabar por ter comportamentos que algumas vezes os pais não aceitam, porque eles não conseguiram colocar limites ao bando. Fica este insight. E isto vocês podem ensinar, a sério, se fizer sentido, numa reunião familiar, ou em duas, ou em três, ou aquelas que forem necessárias, olha, descobri isto, gostava mesmo de te ensinar isto, partilhar isto contigo, nananã, como é que poderíamos fazer, como é que não... Passem, ensinem isto. Isto em alguns de nós vai ser inato, mas para alguns dos vossos filhos vocês vão ter mesmo que ensinar. Principalmente rapazes mais vermelhinhos e os azulinhos também, está bem? Então fica aqui isto depois vocês vão ler. E agora a técnica stop para as mães. Ai, bloqueou aqui um bocadinho. Antes de eu entrar na comunicação não violenta. Técnica stop, tá? Stop, parou. Aqui, mesmo, vocês começam a perceber. Já entrei em casa, já vi a roupa suja, já vi o quarto desarrumado, já vi. Stop, parou. Se for necessário, façam já no carro. A sério, 3 respirações dessas que eu vos convidei a fazer há bocadinho, estudos indicam que 3 respirações dessas, inspirou, encheu a barriga de ar, expirou, encolheu a barriga, tá?
faz baixa a pressão arterial, abranda o nosso ritmo cardíaco e dá-nos tempo e espaço para conseguirmos ter então aceder àquela mãe de pano que nós queremos ser. As estratégias que eu estou a passar aqui, porque vêm do córtex, estão a ser aprendidas aqui, ok? Então, stop. Se já sabem que vão chegar a casa e já, oi meu Deus, nem que façam no carro, podem ir fazendo nas casas de banho de trabalho, porque não? Ah, com aquele colega, ai meu Deus, stop, respirou. Eu disse 3, o ideal, take a breath, 6 vezes, 9 vezes. Ai, Fátima, não tenho tempo para respirar. Eu vou ter que dizer que não concordo. Vocês estão aqui, estão vivas, respiram de certeza. E se vocês me dizem que não têm tempo para respirar, é grave, tá? É muito grave, porque, tá? O convite aqui é só respirar desta maneira. Vamos fazer juntas? Vamos lá? Então, em 1, 2, 3, inspirar pelo nariz, barriga grande aqui, cheia de ar, expirar pelo nariz, tirar o ar para fora, segura um pouco, inspiramos, segura, expiramos, tá? E isto deve ser feito 10 vezes, 6, 9, depois vocês veem as vezes que precisam. 3 já ajuda, 6 a 9 a 10, melhor ainda, tá bem? Está aqui a respiração. Observar o que é que está a acontecer, ok? O que é que eu estou a sentir, ok? Eu estou cansada, eu estou nervosa, eu sinto-me desrespeitada, é a minha necessidade de respeito acabou de ser ultrapassada, portanto, primeira coisa, e sinto-me triste, sinto-me com raiva, sinto-me com medo, ganhei consciência de mim. Quando vocês já vão respiradas, percebidas com aquilo que está a acontecer convosco, aí dá espaço para vocês irem lá ver, olhar para os olhos, tocar, ser a mãezinha de pano e orientar, está bem? E lembrem-se de celebrar, lembram-se, celebrem, porque viés negativo, viés negativo, viés negativo, viés negativo vai dizer, ai, só fiz mais que, não fiz mais que a minha obrigação. Não, vamos contrariar, vamos criar um link de yes, eu consegui, arranjem forma. Consegui, consegui. No dia que não conseguiram, ok, amanhã farei melhor. Mas sempre que consigam, parabéns, tá? Deem um abracinho, uma palmadinha nas costas, façam um yes para criar o caminho neuronal de que eu consigo, eu tenho a competência de perceber o que é que está a acontecer comigo, regular-me, espaço para a empatia e conseguir orientar o meu filho. Sabem porquê? Porque quando nós estamos na luta ou fuga, é difícil ver o outro. É difícil ver o outro. Quando o outro nos desrespeitou, ele entrou na nossa caverna, acedeu a uma coisa que é importante para nós, violou um valor meu. E quando isto acontece, é difícil. E os nossos filhos vão constantemente violar as nossas necessidades, tá? Então, eu sei que é difícil, não vou dourar a pílula, dizer que é super fácil, é só respirarem. Não, 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 tá? Eu às vezes tenho clientes que dizem, mas eu estou farta de respirar. Ok, então vamos olhar para isso. Qual é a necessidade? O que é que está a acontecer? E é aqui que entra aqui tem dicas para serem o exemplo. Leiam depois com calma, eu não vou conseguir entrar neste slide. Leiam depois. Mas voltando aqui à técnica stop, como é que isto vos soa? São 4 passos, mais uma vez. Como é que isto vos soa? Acham que têm esta capacidade de fazer esta pausa? Se vocês não conseguirem fazer tudo, mas esta pausa para perceberem o que é que está a acontecer com vocês e respirar para depois conseguirem ir a lidar com o outro, eu sei que parece repetido e é, porque no meio disto tudo, das estratégias todas que são de córtex, quando nós respiramos, acalmamos o límbico, acalmamos o luta-fuga. E a partir daí vocês conseguem, de certeza, ser aquelas mães de pano, da maneira certa ou errada. Mas sendo mãe de pano, já estão a dar espaço para que aquele balão se permita explorar e ouça mais as vossas orientações para segurança,
para respeito, para integridade, para resiliência. Então, se puderem levantar a mão, técnica stop, quem vê, quem acha que tem de fazer isto no carro, tem, doable, é doable, É, está é. bem? Então, podem ter isso aí, stop, um sítio, pois eu durante um tempo andei aqui com tinha um cartaz do sinal stop para me lembrar. Enfim, usem os vossos recursos, está bem? Então, inteligência emocional a partir daqui. E isto é ouro, para que vocês também não tenham que se transformar numa coisa que não são, está bem? E celebrar, depois vão ler aqui possibilidades, e quero terminar aqui com a comunicação não violenta. Mais uma vez, o que é isto? Entender-vos que é esta frase comunicação não violenta, mas eu não sou violenta, eu não faço isso. Não, nenhum é, ninguém é. Eu quero é que vocês entendam que foi criada, e tem o livro, existe o livro, Marshall Rosenberg, existe um mesmo para pais, se depois tiverem interesse, eu vou partilhar no grupo o livro para os pais. Basicamente, este psicólogo norte-americano escolheu este nome inspirado nos trabalhos de resistência não violenta de Gandhi e de Martin Luther King. Foram líderes que mudaram países, a Índia e a América mudaram com uma postura de não violência destes dois líderes. Então, se aqueles dois líderes tiveram uma capacidade, vocês não estão a ver o tamanho dos Estados Unidos e da Índia, se estes dois homens, de forma não violenta, conseguiram mudar nações, eu acredito plenamente que nós em casa vamos conseguir encontrar aqui formas de comunicar com os nossos filhos sem que eles tenham que lutar, fugir ou bloquear. Está bem? Então, esta é a razão do nome. E até pus aqui, listen with empathy. Agora, mais uma vez, temos aqui alguns passos, alguns eu vou falar aqui e outros. Please, vou confiar na vossa capacidade de tirarem 5 minutos para voltarem aqui e lerem os slides com todo o carinho e atenção, ou pesquisarem. Ouçam, uma coisa que eu recomendo vivamente, não acreditem em nada que eu diga aqui. Ai, a Fátima disse que o Goldman disse. Ai, vão lá ver. Vão lá. O Marshall Rosen, que é esse? Tá, vocês sintam-se livres para ir ver a mensagem que aquilo deixa para vocês, para além da minha, porque isto é como eu vejo, ou como a orientação parental vê, mas vocês podem e devem ter pensamento crítico de tipo, deixa lá ver como é que eu, se fosse eu a ler, como é que eu ia interpretar isto? Tá? Então fica este convite, vão explorar, vão saber mais. Mas basicamente existem 3 pilares da educação não violenta. Autoempatia. Primeiro nós. Lembrem-se da máscara do avião, quem já viajou, vocês sabem. Primeira coisa que a hospedeira diz: respirem, ponham a máscara em vocês para conseguirem salvar o outro. Se vocês querem ir para o lado, quem é que vai segurar aquela criança? Tá? Primeiro nós. O que é que eu preciso? O que é que eu estou a sentir? O que é que me está a acontecer? Eu adoro o meu filho, eu amo o meu filho, a minha filha, e hoje estou danada. Qual foi a minha necessidade? Qual foi o meu valor que acabou de ser violado, não visto, não respeitado? Está bem? A autenticidade. Dentro da autenticidade tem 4 passos que eu vou convidar a que vocês leiam com atenção. Mas basicamente eu já falei ali: observar sentimentos. O que é que vocês estão a sentir? Eu olhei para mim, eu senti, eu percebo qual foi a minha necessidade, o que é que eu quero no lugar deste cenário que está a acontecer na minha casa. E empatia com os vossos filhos. Lembrem-se de ser aquela adolescente, aquele adolescente. Ai, pai, eu não consigo, porque às vezes mães, mulheres vão ter dificuldade de se colocar no lugar do adolescente rapaz. É um sistema é ligeiramente diferente, está bem? Mesmo. Chamem os vossos maridos, chamem alguém, pá, tu que és homem, quando eras puto, o meu filho fez isto, como é que tu farias? A sério, isto. E pais que ouçam esta conversa, convidem a mães a perguntem a mulheres, porque às vezes os homens falta-lhes aquela competência que a mulher tem e que eles não têm, é real mesmo, tá? E portanto fica por aqui estes 3 passos. Então, como é que isto é na prática? Já vos expliquei: autoempatia, observação, o que é que está a acontecer comigo, aliás, desculpa,
A observação, esta aqui é importante, os outros eu já expliquei aqui, mas esta eu quero mesmo que vocês retenham, tá? Então vou dar aqui o exemplo, Mónica já partilhou, vou usar o seu exemplo, tá bem? Então, facto, o Henrique foi para a escola de bicicleta e não mandou SMS. Isto é um facto. É diferente de tu nunca me ouves, é incrível, vês porque é que eu não te queria deixar ir, já sabia que isto ia acontecer. Perderam, já foi, perdeu, foi. Facto, tu foste para a escola, nós combinamos que ias enviar o SMS e não enviaste. Isto é um facto, não há uma opinião, não há a vossa leitura aqui. Stop, parou. Não desligaste o telemóvel, não estudaste, faltaste às aulas. Facto. A partir daqui, vamos sentir o que é que eu senti quando eu sei que o meu filho não chegou, não mandou SMS, o que é que eu senti quando eu sei que o meu filho teve aquele evento e não foi às aulas, o que é que eu senti quando a Chloe bateu com a porta e fechou-se no quarto, o que é que eu senti, qual foi a minha necessidade, sentimento, necessidade, o que é que eu quero pedir ao meu filho a partir daqui, a partir de agora, com foco nas soluções. Talvez aqui tenham que levar alguma estratégia que faça sentido para vocês. Se não conseguirem ir à estratégia, vai de coração. O que é que eu quero? Como é que... Olha, é importante para mim isto. Como é que nós podemos fazer? Convidam à colaboração, tá? Eu acho que isto é a forma mais fácil de vos transmitir. Isto tem muito que se lhe diga. Mas tendo em conta o tempo que temos aqui, e estou mesmo a terminar, dá para ficar em 10 minutos, mais uma vez? Sim, é confortável? Senão depois vêm ver o Tá. final da gravação, que hoje está gravado, tá? Mas o que é que eu gostava mesmo que vocês levassem daqui? Qual é o facto? O que é que aconteceu? Não é a vossa opinião, não é o vosso julgamento, que é difícil, viés negativo. Vamos ter tendência a julgar. É um irresponsável, não faz nada daquilo que eu digo, já sabia, sempre a mesma coisa. Essa parte até pode estar ali a correr na vossa. Mas para fora, o facto, tá? Então, foco no que realmente aconteceu, o que é factual. As observações não são encaradas como críticas. Ninguém pode dizer o contrário e são um bom começo para conversar. Então, se não arrumou a toalha, tu não arrumaste a toalha. É um facto. Tu não desligaste o telemóvel. É um facto. Continuas na consola. Facto. A partir daqui, vamos então, quando isto acontece, o que é que eu senti? Quais são os meus sentimentos? Quais são as minhas necessidades? E a partir daqui, sabendo quais são, temos aqui alguma lista delas, já falamos algumas: conexão e amor, certeza e segurança, liberdade, reconhecimento e significância, limites respeitosos, autonomia e competência, e eu já vos mostro a lista delas todas. Estas são algumas que, quando falo com mães, são as mais flagrantes. Olhem aqui o respeito. Respeito mútuo e responsabilidade, tá? Colaboração, é muito nosso. No fim, nós queremos o quê? Eu quero que colaborem comigo, eu quero que alguém venha, não me sentir sozinha nesta casa, que há respeito nesta casa, justiça, porque é que tem que ser eu a fazer tudo? Não é? Então, olhem aqui uma carrada de necessidades vossas que não são atendidas e faz com que tenhamos aqueles comportamentos. Entendem que é normal. Lá porque é normal não quer dizer que tenha de ser assim, e por isso é que estamos aqui todas agora, tá? E aqui entrar na comunicação não violenta. E às vezes vamos precisar de mais que. Às vezes não vai dar mesmo, tá bem, mães? Não vai. Vamos ser aqui sinceras, não dá mesmo, já, puf, já saiu. Mas assim que vocês apanharem, o que é que me aconteceu? O que é que aconteceu? Aí a Chloe despejou a água, eu passei-me logo. Epá, eu estou cansada, eu tenho necessidade de arrumação, eu tenho necessidade de colaboração. E senti-me assoberbada, senti-me sem, não sei, olha, saltou, ok, descobri isto, faz sentido, sentou com a Chloe, por exemplo, a Mónica vai falar com o Henrique, a Sandra, Chloe, olha, Chloe, quando tu despejaste, a mãe está cansada, eu sinto-me mesmo cansada, eu também tenho necessidade de descanso, e quando tu despejaste a água, eu fiquei muito irritada, porque tinha acabado de arrumar a cozinha, ou a cozinha já estava neste estado e eu não consegui, e falei contigo neste tom, tá? Eu entendo que tenha sido desafiante para ti veres a mãe a falar contigo, ainda mais quando eu já tinha prometido que não ia fazer mais, tá? Consegues perdoar a mãe, consegues ver o meu lado, e depois esperam pela resposta. Às vezes eu vou dizer, não, porque tu foste, tu foste aquilo, ok, filho, olha, eu entendo, é normal, estás triste com a mãe,
frustrado com a mãe, é perfeitamente normal, mas olha, vamos então agora, estou mais calma, estou a falar contigo, vamos encontrar soluções. Como é que nós podemos fazer para que na próxima vez tenhas mais cuidado com o copo? Como é que podemos fazer para que na próxima vez me mandes o SMS? Venhas falar comigo, mãe, preciso daquelas 2 horas para ir fazer isto. Como é que eu posso fazer isto? Como é que dás uma autorização? Não dás? Eu queria mesmo ir então aqui para nós encontrarmos soluções e tu não faltas às aulas, por exemplo, tá? Isto às vezes não vai dar na hora, eu sei disso, está tudo certo. Somos humanas, vamos respirar, arará, técnica stop. Assim que vocês, ok, já sei que fui eu que fiquei nervosa porque isto, porque aquilo, o que é que terá acontecido com o meu filho? Ah, ele queria liberdade. Então já consegui ir lá ter esta conversa com ele, num lugar de acolhimento, sendo mãe de pano, num lugar de saber que vocês também têm necessidades e não é dar tudo para fora, também temos que receber. E no lugar do que é que eu quero no lugar disso? Epá, para mim é muito importante a tua segurança. Eu tenho de saber que tu estás seguro. Como é que nós podemos garantir a minha necessidade de segurança e a tua de liberdade e que tu vais ser com os teus amigos? Vamos encontrar estratégias juntos. Eu quero ouvir-te. E talvez vocês vão ter que lhes convidar, põe-te no meu lugar. Imagina que o teu amigo, aquilo, que eles ainda não têm filhos, vai ser difícil. Mas levem o exemplo do amigo, do LeBron Jones, do Ricardinho, da Instagrammer, da Khloe Kardashian, sei lá, do personagem do Roblox. Aquele que vocês consigam. Imagina que estás no jogo e acontece isto. Como é que tu ias agir? Como é que tá? Vocês aqui convidam também aqueles. Porque aqui vai haver espaço que eles sintam empatia por vocês. Está a fazer sentido, tá? Então, aqui vou só dar. Vocês depois leem isto com calminha, tá? A autenticidade é os pedidos, é aquilo que eu disse, tá? Que eles sejam concretos, que eles sejam positivos e que haja lugar para escolha, tá? Então, o que é que vocês querem? Eu quero que tu não uses o telemóvel à mesa. O que é que vocês querem? Eu quero que tu não faltes às aulas. Eu quero que tu me avises quando chegas à escola. Eu entendo que tu isto, aquilo, como é que nós vamos juntos encontrar soluções? E até podem perguntar ao filho, o que é que tu queres? O que é importante para ti neste momento? Ah, eu quero isto. E às vezes eles vão dizer desejos. Desejos são diferentes de necessidades. Desejos vocês podem nutrir ou não, se estão confortáveis. Necessidades é encontrar a forma saudável de nutrir a necessidade. Qual é a diferença, Fátima? Normalmente desejos é objetos, são coisas que toda a gente está a fazer, mas todos os meus amigos vão. Mas a necessidade de segurança, de liberdade deles, se eu não deixar ir ao concerto da Rihanna, ele vai morrer? Não. Vai ficar muito zangado comigo? Vai. Mas espera aí, ele tem teste. Aquilo não é seguro. E o que é que eu estou a nutrir a minha necessidade de certeza e segurança? Tá? E ver a Rihanna, opá, caramba, a Rihanna só vem daqui, agora só daqui a 50 anos. Ah, se calhar, será que eu posso ir com ele, com ela? Aqui, não sei se vocês conseguem perceber aqui. O desejo é algo que, se eles não receberem, no mundo não vai acabar. E eles vão ficar muito, muito frustrados com vocês. Claro que sim. Lembrem-se de ser mães e amigas. E como mãe, se a necessidade de segurança, se a necessidade de liberdade e expressão, se eles foram ouvidos e tem que haver ali limites, vale o limite, tá? Algumas coisas são inegociáveis, tá bem? Então, terminando, como é que isto funciona na prática? Empatia, não é? Já colocar-se no lugar deles no ponto de vista de adolescente, no ponto de vista de criança. Se vocês são mulheres, não conseguem, chamem o marido, chamem o amigo, porque eu sei que com as mulheres é desafiante fazer isto para os homens, para o filho da paz, tá? Agora, há outros que vocês conseguem de certeza. Aqueles que tipo, ai, não entendo, isto não faz sentido para mim. Se calhar é ele a ser rapaz, tá? Chamem, peçam ajuda. Então, vamos lá. Isto dá qualquer coisa assim. O facto, o vosso sentimento e necessidade, tá? Empatia por eles, necessidades vossas, deles, vossas, tá? Isto podem juntar aqui sentimento com necessidade, eles até podem ir juntos. Pedido, o que é que eu quero e soluções. Porque às vezes quando eu digo, então o que é que queria no lugar disso? Ai, nem sei. Então se nós não sabemos, como é que vamos pedir? Da forma certa. E mais uma vez aqui pedidos, mães, algumas vezes dizem-me assim, ai, mas eu vou ter que pedir,
que é impedido? Não, então quem é que manda nesta casa? Isto é obrigação dele. Também é a nossa obrigação, às vezes, é a nossa obrigação é trabalhar e nós às vezes, né, estamos chateados da vida e não queremos e é desagradável, mas se o nosso patrão, o nosso colaborador, o nosso colega até dizer, pá, ajuda-me aqui, estou mesmo aflita hoje, tá bem, então bora lá, né? E às vezes colaboramos, certo? E aqui vale igual. Se eles sentirem que há a colaboração do lado deles, eles vão conseguir colaborar com vocês. Então, ou seja, o que é que eu quero mostrar neste slide? Não tem que ser nesta ordem, tá? Pode ser o facto primeiro e a empatia e o sentimento e a necessidade, podem alterar, mas no final, acabar sempre aqui com um pedido e um pedido de soluções juntos, tá? Então, vai a Mónica, que é logo a primeira que está aqui. Vamos ensaiar aquela conversa rapidamente, um instantinho. Vamos lá, tá? Ah, vamos lá, eu até pus aqui o seu caso, tá? Eu não quero que olhe aqui para cima, as mães que não vão falar podem ler, mas a Mónica, vamos lá, facto. O que é que aconteceu? Facto. Qual foi o facto? O facto foi, o Henrique foi para a escola de bicicleta. Quis ir para a Então, escola de faz de bicicleta. conta que está mesmo a falar com ele, tá? O Henrique, tu, Tu quiseste ir para a escola de bicicleta com os teus amigos. Um facto. Quiseste. A mãe entende, empatia. A mãe entende que tu queiras experienciar essas coisas, essas aventuras e fazer com os teus amigos, e queiras fazer isso junto com eles, porque são coisas novas, experiências novas e pronto, entendo que tu tenhas essa necessidade. Mas eu fico com empatia, sim, receio que te aconteça alguma coisa, fico preocupada, com medo. Ahm, e tenho necessidade, não é? A minha necessidade, e preciso de que a gente encontre aqui um, um- que a gente encontre aqui uma forma de tu teres o que pretendes e eu ficar descansada nos meus receios, nas minhas uhum, preocupações como mãe. Portanto, como é que nós vamos, pedido, como é que nós vamos ah, conseguir fazer isto de forma a que tu tenhas o que pretendes, que é teres, ir para a escola de bicicleta ou outras coisas eventualmente venhas a pedir, e eu possa ficar descansada no meu trabalho, que enquanto estou a trabalhar também preciso desta paz e estar concentrada, eu possa estar descansada e não estar constantemente a pensar que possa estar a acontecer alguma coisa, que possa ter acontecido alguma coisa, porque é o que vai ficar na minha cabeça o dia todo, porque tu não me uhum. disseste nada. Como é que nós vamos resolver isto? Qual é a solução que nós vamos aqui encontrar os dois para que isto aconteça? E pronto. Ok, viu o tempo que perdeu a ter que encontrar, é muito mais fácil, eu já sabia, acabou, não há bicicleta para ninguém. Exato, foi a minha reação imediata. Ganhamos tempo. O sistema límbico quer é rápido, rápido, garantir a necessidade de certeza e segurança e acabou. Puf! Sim. E aqui eu estou-vos a convidar a fazer um caminho mais longo. Como é que foi para si ter este diálogo? Sim, é um diálogo mais apaziguador, mais que traz paz também. Para mim e para ele, com certeza, também, sim. Ah, E e que a lhe seguir, vai fazer pensar e que com certeza vai fazê-lo entender que os meus motivos, não é? Os meus motivos. uhum, Em vez de reagir logo com raiva, a minha mãe isto, a minha mãe não me deixa fazer nada, já está a dizer que eu não posso ir. Não, ele vai parar e perceber melhor o meu lado também. Que eu vou-lhe também, explicar com calma, sim. Vou-lhe explicar, faz nunca sentido. explico, sim. Tá? E aqui outra coisa, realidade, não queiram que ele apresente logo soluções, vai ser difícil. Às vezes, até eu na altura, disse, então vamos fazer o seguinte, olha, vamos juntos ver o caminho com o carro, para tu veres onde é que, né? Para eu nutrir a minha necessidade. Isto foi a minha solução. E ele depois comprou, fomos comprar umas caneleiras, fomos comprar umas coisas que até eram giraças e davam um swag, como ele dizia, para ir girão para a escola e seguro para mim. Foi o que me aconteceu na minha casa, está bem? Fica a Mónica livre para ver aí. Não sei, Sim. se quem tiver mesmo de sair, pode sair, mas se não tiver de sair, eu gostava de ouvir o mesmo diálogo de alguma mãe
que queira aqui experimentar, ensaiar comigo? Hum. Carmo, quer vir? Mas não é Tem que fácil sair. o discurso, nem no momento Pois de não. tomarmos as nossas emoções. Isto é uma Mesmo. ginástica mental também. Por isso é que estou a dizer que vocês podem ensaiar estas conversas na vossa mente, Pois, está bem? Se ajudar a ter aqui este alinhamento, lembrando que o não tem que alinhamento ser ajuda muito. exatamente assim, não é? Estas